Mais ouvintes mandando mensagens da situação em São Paulo. Não é fácil. Muita gente com chuva intensa. Outros nem tanto, né? Alô, Bandeirantes. Boa tarde. Antônio, aposentado de Santos. Aqui no Boqueirão da Praia está um sol maravilhoso e uma temperatura alta. Boa tarde a todos. Grande audiência da Rádio Bandeirantes no litoral. Tá aí o registro do ouvinte que não vê chuva. Boa tarde a todos. Estou aqui passando pelo Rodoanel, muita chuva, pouca visibilidade, muito cuidado. Álvaro, taxista lá do litoral. Abraço. Valeu, Álvaro. Cuidado você que está indo na direção da Dutra, tem obras logo depois que você passa da Anchieta. Cuidado aí, quem está indo na direção da Dutra, é a pista externa do Rodoanel e tem obras e aí uma redução de velocidade importante por ali. E também um trecho de lentidão para quem está passando pela Raposo Tavares, antes e depois da Raposo, também no sentido da Dutra. Mais ouvintes. Boa tarde, Ronald. E a chuva tá descendo já aqui pra Baixada. Epa! Tô subindo a Serra Anchieta e a chuva já tá caindo aqui na serra também já, hein? E vai ser pra tristeza daquele nosso ouvinte que acabou de dizer que tá sol. Aqui na cidade Ademar, diz a professora Dina, a chuva chegou pra valer. Logo menos a Avenida Cupecê estará alagada, diz o nosso ouvinte que conhece ali o pedaço. Boa tarde, Ronald e ouvintes. José Lira do Embu das Artes. Cuidado com a chuva. Aqui no Embu não tem chovido muito, mas vamos tomar cuidado. Quero cumprimentar a Clara Viterbo pelo seu aniversário. Sucesso e muitas felicidades. Uma boa tarde. Deus abençoe, Clara. Oh, que bonitinho. Muito obrigada. Aniversário da Clara hoje. Felicidades de novo, viu, Clara? Muito Já foi obrigada, muito aqui. obrigada a todo mundo que mandou parabéns pra mim. Muito bom. Mais mensagem. Boa tarde, Maurício Carreteiro, Jardim Colorado, Sapopemba. Passando aqui pela rodovia dos Bandeirantes, aqui pelo trecho da interligação que liga Imigrantes a Anchieta, né, e vice-versa. Muita chuva, hein? Começou muita chuva aqui. Muito cuidado aí, pessoal. Boa tarde a todos. Muito bem, valeu, obrigado pela tua participação. O Jefferson saiu da Água Branca com destino ao início da Avenida Ibirapuera, ali no prédio da Prevent Senior, levou 28 minutos, foi pela Sumaré, Henrique Schaumann, Brasil, 23 de maio, trânsito intenso, porém, chegou sem chuva, chegou às 16h50, agora em pouco, ótimo, valeu, obrigado, amigo. Quem mais? Que é o Marcelo Cubatão, instrutor quase desempregado de autoescola. Cubatão tá caindo o mundo de tanta água. Já tem pouca água aqui, agora que vai inundar tudo. Tome cuidado, e cada vez mais perto do ouvinte que agora há pouco falou que tava sol, né, em Santos. Tá chegando, né, já tá em Cubatão. Mais gente mandando parabéns para a Clara Viterbo, que hoje completa mais um ano de vida. Que legal, parabéns, muito obrigado a todos. Ouvinte que tá no extremo sul de Ilhabela, olha, o Ed Carlos, que felicidade, hein? Tá do lado sul de Ilhabela. É o lado que vai ali pra Praia do Bonete, que eu citei essa semana aqui, onde a Maju Arruda Leite foi. É uma região linda demais, né? A Ilhabela, de uma forma geral, é maravilhosa. Obrigado, Ed Carlos. Você é feliz que o cenário é um pouquinho mais bonito que o nosso por aqui na região do Morumbi. Faltando 30 segundos para 5 horas da tarde. Termina aqui o Bandeirantes Acontece. Agradecendo pela sua companhia e já te convidando para que você faça parte do Resenha. Resenha começa em instantes e a sua participação vai ser muito importante para a gente aqui. O Acontece volta amanhã a partir das 3 da tarde com mais entrevistas e assuntos para fechar a sua sexta-feira, a sua semana. Obrigado pela companhia e até amanhã e continue conosco. O Quinto Sinal vai marcar 5 horas. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E com a sua importante participação. Como você vê, avalia essa situação da Ponte Preta de não conseguir inscrever novos contratados e jogadores que renovaram e ter que preencher o elenco com garotos da Copinha para a estreia do Paulistão? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Se você fosse Matheus Costa, apostaria na experiência de Luca ou confiaria na boa fase do menino Kevin para escolher o centroavante titular no sábado diante do Primavera? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Remanescentes do ano passado, Pacheco, Serginho e Diego Tavares assinam novo contrato com a Ponte Preta até o final de 2026. Trio estava treinando desde o início da pré-temporada, mas ainda não havia assinado novo vínculo com a Macaca. Ainda sem conseguir inscrever os novos reforços e os jogadores que renovaram o contrato após o título da Série C, Ponte Preta deve subir 8 garotos da Copinha para o time profissional. De virada e com 3 pênaltis a favor, Ponte Preta vence o Real por 2-1 e mantém 100% de aproveitamento na Copinha. Os gols da Macaca foram marcados por José Veloso e Vitinho. Nicolas Araújo ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti. Agora os crias da Macaca esperam o resultado da partida entre Francana e Cruzeiro para conhecer o adversário da próxima fase. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Serginho aceita a proposta e confirma renovação até o fim de 2026. Pautas do Guarani. Elenco do Guarani realiza os últimos treinos no Brinco de Ouro antes da partida de sábado contra o Primavera. Com o time titular praticamente definido, Matheus Costa vai usar as últimas atividades para ajustar detalhes da equipe titular. Anunciados na terça, ou na tarde de hoje, melhor dizendo, Kaique França e Fabrício Dias tiveram os nomes publicados no BID, Boletim Informativo Diário da CBF.
Kaique será o titular no sábado e está pronto para a estreia. Já Fabrício Dias deve começar como opção para Matheus Costa no banco de reservas. E daqui a pouco você vai conferir na íntegra a entrevista com o Elano, que foi ao ar hoje no programa Os Donos da Bola na tela da Band. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Reforços são registrados no BID para a estreia. Maranhão é desfalque. E tem as pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Maicon e Shakhtar aceitam proposta do Atlético e meio-campista deixa o Corinthians após 4 temporadas. Jogador gostou do projeto oferecido pelo Galo, dos 3 anos de contrato. O clube ucraniano vai liberar Maicon sem custos, com a condição de seguir com 50% dos direitos econômicos do atleta. Ele tem vínculo até o fim do ano que vem, mas não quer voltar ao país por conta da guerra com a Rússia. Pauta 2. Próximo da estreia do Campeonato Pernambucano, diretoria do Náutico trabalha para regularizar salários atrasados com parte do elenco. A situação varia entre jogadores com contrato antigo e atletas que renovaram para 2026. Jogadores que já tinham contrato para esse ano estão com os salários de outubro e novembro em atraso, além de férias e 13º. Aqueles que renovaram após a Série C esperam receber o salário de outubro, verbas rescisórias e direitos trabalhistas. Pauta 3. Estevão, atacante do Chelsea, se torna o brasileiro mais valioso do mundo pelo CIES, avaliado em 118,9 milhões de euros, equivalente a 749 milhões de reais. O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esportes atualizou nesta quinta-feira o ranking dos 100 jogadores mais caros do futebol internacional, com Lamine Yamal liderando a lista com uma avaliação de 343,1 milhões de euros. Após Estevão, os outros brasileiros que aparecem são João Pedro, Savinho, Vini Júnior, nesta ordem que eu coloquei aqui. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que a Macaca venceu o Real, lá de Roraima, venceu por 2-1 o terceiro jogo da fase de grupos da Copa São Paulo. Os crias da Macaca mantêm 100% de aproveitamento e agora esperam o resultado da partida entre Francana e Cruzeiro para conhecer o adversário da próxima fase. E esse time da Copinha da Ponte Preta deve ser desmanchado. 8 jogadores vão servir à equipe profissional e daqui a pouco eu trago a relação completa desses atletas. Pelo lado do Guarani, hoje a diretoria alviverde apresentou o Kaique França e também o Fabrício Dias. Os dois reforços já estão regularizados no BID e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer a primeira fala desses dois atletas como novo reforços do Guarani. E hoje tem presentes para você aqui no programa e serão 2 ganhadores.
e cada um irá levar um panetone da Cacau Show e mais 4 ingressos para o Hop Hari. Então, repetindo, são 2 ganhadores e cada ganhador leva um panetone delicioso da Cacau Show e mais 4 ingressos para o Hop Hari. E para participar, você deve entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará participando. Ou então através do site da Rádio Bandeirantes. É radiobandeirantescampinas.com.br. Lá entre na aba Promoções. Lá na aba Promoções tem um link, tem aliás um formulário que é o mesmo, né, que tem lá no link do YouTube. Você vai preencher o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Os ganhadores têm 3 dias úteis para retirada aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, no Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. A retirada no horário das 9 à 1 e das 14h30 até as 17h30. Participe e boa sorte! 17h12. Mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. E opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra.
No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:16, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E atenção, o Iga Atacado está com uma promoção sensacional. Sexta, sábado e domingo. É o Liquida Iga. Liquida Iga, sexta, sábado e domingo. Somente nesses 3 dias, as lojas do Iga vão estar cheias de ofertas imperdíveis. É a chance perfeita para abastecer a casa ou o seu negócio, aproveitar as promoções de verdade e começar o ano economizando muito. Então, dias 9, de 9 a 11, 9, 10 e 11, sexta, sábado e domingo, tem o Liquida Iga. E pagando com o cartão Iga Tricard, você ainda pode parcelar as suas compras em até 3 vezes com mais tranquilidade e organização no bolso. Então não deixe para depois. Passe nesse fim de semana no Iga Atacado, sexta, sábado e domingo. Aproveite o Liquida Iga. Mas corre, hein? Porque são só 3 dias. Então não perca essa grande oportunidade do Iga Atacado. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, Tigrão, Breno, PP. Batista, no fim do ano, o Eberlin deu uma entrevista, ficou até bravo com o Tigrão, que o Tigrão fez a pergunta sobre o transferban, se ia conseguir regularizar. E até agora, a Ponte não conseguiu regularizar. Cadê seu Eberlin, que ficou bravo lá? Ele vinha pedir desculpa pro Tigrão. Ele tinha que vir e dar desculpa pro Tigrão e pra torcida da Ponte. Tandy, Negrão. Abraço, mais um. Boa noite, mesa. Eu acho que sair da Ponte Preta é um pouco relaxo, né? Porra, eu devia ter pagado isso aí, deu transferban pra escrever esses caras. Que é isso, escrever o jogador? O jogador tá tudo aí esperando na estreia.
Porra, eu acho que é um pouco relaxo isso aí, cara. Que isso, uma micharia. Isso aí é micharia pra futebol, gente. 1.000 e pouco, 1 milhão e pouco é micharia pra futebol aí, ó. Esses caras já deviam ter pagado isso aí. Ter dado um jeito aí, eles mesmo arrumados, depois eles pegavam de volta. Porra, falta de respeito com a Ponte Preta. Isso é falta de respeito com a torcida. Respeito com tudo. Um abraço, Mário de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. 17h21. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do especial com ovos, os biscoitos recheados amanteigados, tem o clássico macarrão sêmola e tem também o água e sal, biscoito água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini. Delizioso assim, é Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. 17h23, já tem mais participações. Continue mandando para cá, 971021493. Esse é o WhatsApp para você mandar mensagens para concorrer ao Panetone e também 4 ingressos para o Hop Hari. Não é pelo WhatsApp, tá? Não é. É pelo YouTube ou pelo site da Rádio Bandeirantes. Pelo YouTube é só você entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem lá um link, clique no link e vai direto para o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Ou então pelo site www.radiobandeirantescampinas.com.br. Lá você vai entrar na aba promoções e vai encontrar o formulário. O mesmo formulário que tem lá no YouTube. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. A retirada em 3 dias úteis aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30. Em algum momento desse programa, eu vou fazer o sorteio. Então, participe e boa sorte para você. Boa tarde, jovens. Seu Tigrão, a Ponte tem 2 ótimos goleiros na base. João Bezerra, que altura tem? E o José Luiz, prontos para o profissional. Os 2 laterais, Diego Leão, Chicão, Nicolas Araújo, Nicolas o Meia,
Matheus e o Caio Ganga. O que o senhor acha, Carlos do Jardim do Lago? Abraço para você, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Tem a altura do João Bezerra? Estou procurando aqui, Batistão. A princípio não tem aqui no site Ogol, é um site muito completo. Mas a princípio não tem a altura do João Bezerra aqui. Mas eu vou tentar, daqui a pouco eu trago a informação. Mas acredito, né, que deve ser aí entre 1,89 a 1,90. Ele realmente é um goleiro muito grande. Então, deve ser por isso, né, que o ouvinte está pedindo aqui a altura do goleiro, porque ele realmente é um goleiro bem alto. João Bezerra, que é o goleiro titular da Copinha, né? Isso mesmo, é conhecido também como João Vitor, João Bezerra, enfim. É o grande goleiro aí da Ponte Preta, que inclusive no ano passado, até em uma disputa de pênaltis, que a Ponte Preta eliminou o Ituano lá no Novelli Júnior, o João foi o destaque, acho que ele, se eu não me engano, defendeu 2 ou 3 cobranças e até chegou a aparecer algumas vezes no treino com os goleiros da equipe profissional da Ponte Preta. Outro Carlos, né? Tá dizendo Batista. Diretoria da Ponte vai escrever uma das páginas mais tristes da história. Entrar contra o Corinthians com um time remendado sem pagar o transfer ban. Pode gerar uma goleada e precisa somar pontos logo nas próximas rodadas para não cair. Cadê a transparência? Diz aqui o Carlos. Final do telefone, telefone final 3366. Abraço para você, muito obrigado. Diz aqui o ouvinte, fala Batista, o Guarani está formando um elenco que, se der liga, vai retornar à Série B com os pés nas costas. Ricardo Jardim Miriam, Campinas. Abraço para você, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação. São 17h27 em Campinas e eu tenho mais um recado importante para você. Falando agora da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bom, nós temos aqui a entrevista com o Elano. É isso? Entrevista com o Elano foi ao ar hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. Foi ao ar ao vivo. Você que não teve a oportunidade de acompanhar, vai acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes. E o nosso convidado especial de hoje é Elano. Vamos debater bastante o Guarani, que estreia no Campeonato Paulista no sábado. Elano, abraço para você, muito obrigado por aceitar aqui o convite para participar conosco. Eu que agradeço, Batista, Breno, Palmeiras, obrigado aí. Papo bom já aqui, né? Valinhense. Eu que agradeço. Nós moramos em Valinhos. Você é de Iracemápolis, eu sou de Campinas, mas estamos morando em Valinhos, estamos morando. Prazer, obrigado. Cidade legal. É que tá tudo misturado, né? Tudo. Conurbado. Conurbado. Região muito boa, né? Região boa.
Ô, Elano, antes de tudo, né, desejar a você um feliz 2026 aí com saúde e realizações. É o primeiro contato que nós estamos tendo neste ano. Então, para você, um ótimo ano. Para nós, né? Eu que agradeço, para todo mundo que nos acompanha também, um feliz ano novo, né? O ano já começa numa correria maluca aí, mas coisa boa. Eu que agradeço. Vamos falar de futebol é sempre bom. Então, falar pelo Guarani, então, é ainda mais uma alegria muito grande. Guarani, a última vez que eu vim aqui, eu não estava trabalhando. Foi muito tempo, que a última vez que eu vim aqui. Agora voltar aqui representando o Guarani, para mim é uma alegria muito grande. Bom, o Guarani inicia o campeonato com 4 remanescentes, né, do ano passado. Portanto, uma reformulação aí bastante significativa. Qual é a sua expectativa e qual é a comparação que você faz com o elenco do ano passado? Esse elenco é melhor do que o elenco que terminou a Série C e infelizmente não conseguiu acesso? O primeiro é que o término da competição da Série C pra gente foi uma dor muito grande, né? A forma que isso aconteceu nos traz assim uma profunda tristeza. Mas não podemos descartar o bom trabalho que foi feito dentro das dificuldades que nós enfrentamos ali em 3 meses. Eu brinco, né, que nós enfrentamos um mata-mata de 4 meses, né? Nunca vivi isso na minha vida. Mas assim, um ano que recomeça, uma reconstrução positiva, né? Principalmente de elenco. Eu acho que nós temos que, não dá para comparar de elenco para elenco, cada jogador tem a sua performance, a sua forma de conduzir, principalmente dentro do campo. Mas olhando para esse elenco, né, e principalmente para a estrutura física e estrutura de perfil, né, é uma coisa que eu quero tentar implantar já no profissional, mas também trazer isso para a base, que é uma questão do perfil, onde a gente consiga agregar os valores que a ética o Guarani sempre teve, a questão do jogo, mas também nós temos que ter esses duelos individuais com mais afinco, mais aguerrido, para que a gente consiga ter os resultados, que é um ano muito importante para o Guarani. Breno Beretta, você que tem acompanhado aí o dia a dia do Guarani, aliás, trazendo informações promissoras na montagem do elenco e também na preparação com relação ao trabalho de campo. O que é que você quer saber do Elano que até agora você não conseguiu pescar lá em Bragança Paulista, onde você compareceu para cobrir o Guarani, e também no Estádio Brinco de Ouro? Aliás, esse é um detalhe importante, Batista, que a gente estava conversando até em Bragança Paulista, né? Essa necessidade do Guarani ter um centro de treinamentos, e esse trabalho que o Elano faz é muito importante como coordenador, até porque não só de observar no dia a dia, porque dos treinos que eu posso observar, o Elano está lá acompanhando todos os treinos do profissional e acompanha também muito de perto a base para fazer essa integração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que você tem, Elano, que você quer colocar em prática. Você até citou numa entrevista coletiva logo depois que o Guarani não conseguiu o acesso, e a gente estava conversando em Bragança também. O que você pode falar desse projeto que você tem, que você quer implementar no Guarani e que vai ser muito importante na parte de CT, na parte de base? E você até citou para mim numa conversa que isso daí ajudaria rapidamente o Guarani a arrumar dinheiro, a conseguir pagar dívidas, e nem seria necessário uma SAF tão urgentemente, né? Bom, Breno, é importante a gente falar que o projeto não é meu, né? O projeto é para o Guarani. Para o futuro e o legado, né, que eu acho que é importante para a reconstrução, principalmente de uma carência que vem feita ao longo do tempo, mas pequena, que é a questão da formação. Né? Eu acho que estruturalmente o Guarani tem que melhorar para poder revelar ainda mais. Consequentemente, eu tenho já escrito a questão da metodologia do Guarani, que é uma coisa que eu tenho prioridade para fazer, para falar e escrever em cima da metodologia do Guarani, que eu sou formado no Guarani e eu entendo que a gente consiga trazer uma questão metodológica de treinamentos para a base implantada na integração das categorias, consequentemente integrar a comissão do profissional, o treinador de goleiro com o Arzu, com os treinadores de goleiro da base, o treinador do profissional com os treinadores da base, e consequentemente a gente fazer essas integrações para a gente consiga revelar mais tempo. Né? A gente passa aí por uma dificuldade grande, né? Os meninos até São Paulo, a maioria são os últimos anos de idade, né? Como é que a gente vai conseguir usar todos esses caras na situação que a gente está contratando para poder ter um ano de resultado? Então eu acho que a estrutura física do Guarani hoje de base,
que é uma coisa que eu peço muito pro Rômulo. O Rômulo me ajuda muito com isso, o CA todo ali. Não seria injusto se eu falasse que eles não estão agregando para me ajudar. Mas eu tenho passado essa minha vontade desde que eu cheguei pro Rômulo. Porque eu acho que é isso que a gente consegue ter uma preparação de qualidade para formar, consequentemente a gente ter os negócios bem encaminhados para que o Guarani tenha não só percentual, mas também consiga ter valor financeiro agregado para você, consequentemente, você colocando jogadores no profissional e automaticamente você vendendo mais caro e com isso melhorando o time do Guarani. Consequentemente, também é um ano que a gente precisa sair da Série C, é um ano que a gente precisa dar passos e colocar o Guarani no caminho que ele sempre precisa. Lembrando que hoje os processos eles estão sendo feitos, né? O Farden, o presidente, hoje a gente tem ali as condutas de contratação, ela passa por 4 situações onde a gente chega em conjunto para poder contratar. Então, assim, os processos estão sendo escritos. Acho que o Guarani precisa desses processos, não só da base, mas também do profissional. E as coisas estão caminhando. E lógico, acima de tudo que a gente está falando, a gente precisa dos resultados de campo. Que é que a partir de agora a gente começa um trabalho do zero, juntamente com a comissão técnica. O Matheus permaneceu, acho que isso é importante para um trabalho também. E essa junção de coisas que eu estava comentando com o Breno lá em Bragança, que eu acho que a gente consegue fazer com que o Guarani possa dar alguns passos diferentes dentro dessa organização. Você tem ideia de custo para montar um CT nesse nível? Eu acho que tem, a gente sabe que o custo não é barato, mas eu acho que é possível desde que a gente destine força para isso e a gente vai dando passos, né? Não precisa construir 3, 4 campos de uma vez. A gente tem a etapa 1, tem a etapa 2, a etapa 3. Então tem tudo desenhado. Né? Então, o primeiro passo. Eu tenho desenhado. Isso eu tenho. Não é uma coisa simples, a gente sabe, né? Também vender um sonho para o torcedor que vai ser pronto isso daqui a um ano, que não é assim que acontece. Mas eu acho que os processos desenhados em comissão técnica e treinamentos, principalmente na base, eu acho que já dá para começar. Que é o que eu vou automaticamente me interferir nisso, que eu não fiz isso até agora, que eu vou querer interferir, não nos negócios, mas apenas no campo, para que eu consiga ali fazer parte da engrenagem para entender como está sendo conduzida essas formas de revelação da parte do Guarani. Tigrão, a sua pergunta ao Elano, nosso convidado especial hoje na entrevista do dia. Obrigado ao Elano por estar aqui com a gente. Sempre importante tê-lo aqui, Elano. Obrigado. E a pergunta, em cima dessa ótima explanação que você fez, é a seguinte. Eu vejo uma área de conflito legal. Qual que é a área? O Elano não tem nada a ver com isso, mas existe um acordo firmado desde quando o Brinco de Ouro foi vendido na Justiça Trabalhista, de que para tomar posse do Brinco de Ouro, o proprietário, que é o Roberto Graziano, as suas empresas, ele tem que entregar um estádio mínimo de 12 mil lugares e entregar um CT e entregar um clube poliesportivo para os sócios. E aí que eu vejo algo de conflito dentro dessa ideia sua, que é espetacular, e ela é uma questão de sobrevivência. Para qualquer clube médio, tem que revelar, tem que ter estrutura de base, tem que tentar se viabilizar economicamente, formando, utilizando em casa e depois vendendo, algo como foi com o Richard Rios, que não foi formado no Guarani, mas praticamente foi revelado para o futebol mundial pelo Guarani. E aí, a venda dele para o Palmeiras e depois esse repasse para o Benfica gerou, entre outras coisas, para o Guarani uma viabilidade financeira de boa parte do ano passado e boa parte desse ano, se não o ano todo. Então vejam a importância. E aí eu te pergunto, essa questão legal do acordo na Justiça, que está emperrado, mas uma hora ele tem que sair, ou então quem adquiriu e fez o investimento não toma posse do estádio e vai ficar no prejuízo. Essa questão de ter essa obrigação de uma empresa de entregar o CT com o seu planejamento, isso pode gerar algum conflito, ou você acha que daria para trabalhar em conjunto quando esse CT passar a ser executado para cumprir esse acordo com a Justiça Trabalhista? Não, eu acho que assim, o Guarani que não pode esperar, né? O Guarani que não pode ficar sendo prejudicado, né? Eu acho que assim, é importante, o que o Roberto fez foi importante no momento, ele ajudou o Guarani sim. O Guarani ele precisa passar por essa reformulação o mais rápido possível, porque o Guarani está caminhando todos os dias. E assim, nós, o que eu disse, né? Nós estamos jogando uma Copa São Paulo, acho que o Guarani é um dos poucos times que joga com o último ano, né?
Não que os meninos que estão lá não tenham competência, não só estou dizendo com a questão da formação, que eu tenho no elenco ali hoje, são 4, 5 meninos, o Breno teve lá em Bragança, tem 4, 5 meninos do Sub-17 que já estão treinando com a gente lá há meses, porque os meninos estão na Taça São Paulo, consequentemente os que complementam o treino do profissional são os do 20. Eu não acredito, porque assim, desse conflito, porque tudo vai ficar em prol do Guarani. Se virar SAF ou não virar SAF, isso aí já não cabe a mim determinar se sim ou não. Eu só acho que o Guarani, tendo uma estrutura de formação, nós vamos falar de região. Se a gente tem um centro de treinamento de formação, todo mundo que sai de Ribeirão Preto até São Paulo, antes de ir para qualquer time lá, vai parar aqui. Então, se a gente cria isso aí, ou independente do que vire SAF depois ou não, se o Roberto entrega o estádio, entrega o CT, que é compromisso que eles se acertaram, que assim, eu acho que não conflita. Eu acho que um Guarani vai ter um ganho mais. Um ganho a mais. Porque ele vai ter 2 ou 3 situações, que essas 2 ou 3 situações, quando a gente se fala de formação, nós podemos trazer muito mais benefícios agregando essas estruturas para que o Guarani, ao longo do tempo, continue contratando jogadores de peso, jogadores que conheçam a história do Guarani, que é pesado, jogar no Guarani não é fácil, todo jogador que chega aqui. Esse conflito de Série C e Guarani ele é muito difícil para o torcedor, e é difícil para entender, que é o conflito do nível do jogador. Então, a minha ideia é o quê? É eu poder reestruturar a base sem ter esse conflito, porque não tem como você conduzir um trabalho tendo conflitos. Nós temos que caminhar tudo do mesmo jeito. Então, enquanto eu estiver no Guarani, a minha luta vai ser para melhorar o Guarani, né? Essa é a minha luta, isso que eu acho que consegue, tentando implantar pelo menos essa questão da metodologia, sem ter essa estrutura refinada do jeito que eu acho de campo e fisiologia e tudo para base. Tem, mas ainda não é da forma que eu acho que a gente consiga formar da maneira que a gente sonha. Mas eu acho que assim, que é um passo para esse ano que a gente vai lutar aí para tentar fazer. Breno. Oi, Elano, ainda em cima desse assunto, né? O próprio Mirassol hoje era para o Guarani estar igual ou melhor do que o Mirassol se não tivesse parado no tempo, na questão de CT, na questão de organização, planejamento, essas metodologias. Você acredita que com um projeto como esse, por exemplo, que eu acho importante a gente discutir, o Guarani pode no futuro parar de perder jogador, como agora 3 jogadores que foram para o Santos com 15 anos e a gente nunca mais vai ver eles vestindo a camisa do Guarani, o outro, o Lucas Albuquerque, que foi para o Palmeiras também com 15 anos, o próprio João Marcelo, que acabou de subir, né, no ano passado, jogou um pouquinho o Paulista e já foi embora. O Kevin, a gente tem essa mesma preocupação aqui em Campinas de ver o Kevin estourando no Paulistão e depois nem Série C vai jogar mais, né? Então, são os processos que precisavam ser feitos lá atrás. É o processo que a gente vai começar a tentar reconstruir agora, né? Que nem o Kevin, por exemplo, ele subiu para o profissional, foi o pior percentual de gordura, estava com quase 14, os testes físicos dele totalmente abaixo, por quê? Porque na base ele não tem uma estrutura adequada para que a gente consiga ter esse controle. 2 anos do moleque, ele chega no profissional já pronto. Então eles estão passando por uma pré-temporada dele, o Lucas Martins, o Rian, o goleiro, o Matheus, o Guarnier, o centroavante do 17 está lá, o Léo, que é o capitão do 17, está treinando, o Renan, que não jogou no Sub-20, está no profissional treinando. Então eu não coloco lá só o cara que todo mundo quer, eu coloco todo mundo, porque todo mundo é do Guarani, tem que ser tratado todo mundo igual. E o Kevin, ele vai ter a sua oportunidade, mas é isso que eu estou dizendo, os processos precisam ser escritos, precisam ser determinados não pelo Elano. É um processo de uma empresa, é um processo do clube, tem que ser seguido. A questão dos meninos que saíram, eu posso responder pelo Lucas Albuquerque. Que eu cheguei no Guarani, o Lucas Albuquerque ganhava R$200 por mês. E só não saiu do Guarani porque o pai dele ama o Guarani. E foi um cara muito justo, que é o que eu posso falar dele. Teve a proposta do Red Bull, que não foi aquilo que a gente esperava. E por isso que não saiu do Red Bull. E a situação do Palmeiras, o Palmeiras mandou a minuta do contrato. E foi uma coisa interessante para o menino, são 45% para o Guarani, são $500 mil, 45% para o Palmeiras, e o Lucas Albuquerque, a família, ficou com 10%. E, consequentemente, ele lá, ele está tendo plano de saúde e tendo escola particular. E como é que eu vou barrar a história do menino? E lá vai acontecer igual aconteceu com o Richard Rios. Vendeu, o Palmeiras paga. Isso é uma coisa
que a gente também tem que fazer... Pelo menos enquanto a tia Leila estiver Não, mas lá, assim, é uma coisa que a gente tem que colocar em consideração. Não é porque assim... Não tenha dúvida. Não sou eu que faço o negócio, eu quero formar. O negócio não sou eu que faço, eu não mexo com dinheiro. O negócio do Santos, eu não posso te responder porque não tem envolvimento nenhum, zero. Eu não tenho. Mas assim, são coisas que acontecem dentro do clube por causa que não está escrito esses processos. Você está entendendo? Então assim, hoje nós não estamos determinando, a gente vai tentar implantar e colocar, falamos com o Rômulo, que os jogadores da base sejam passados pelo Farney, a gente entende quais são os processos e, consequentemente, a gente vai estar inserido no processo para entender, para que esse tipo de coisa não aconteça. E quando acontecer, esteja uma situação clara para que seja importante para o Guarani e para também passar uma mensagem correta para o torcedor. O Kevin tem contrato até quando? Você tem conhecimento? O Kevin, eu acho que ele renovou, ele tem contrato até final do ano, eu acho. Até o final do ano. Não tenho exatamente a informação de data, mas assim... Preocupante, hein? Porque o Kevin, assim, o que acontece? Se estourar no Paulista, no meio do ano, mas ele já assim, pode assinar é inevitável, porque é aquilo que eu estou te falando. De janeiro para frente, de janeiro para frente, a gente vai ter, querendo escrever, querendo ter isso documentado, a gente vai conseguir ter esses processos mais definidos. Para que a gente saiba, por exemplo, o que eu queria com o Lucas Albuquerque? Qual era a minha ideia? Quando o treinador da seleção veio aqui, eu fui na CBF, falei com o Djair e pedi pro Branco mandar o treinador da CBF aqui. Quando o treinador do Sub-15, o Guilherme, ele veio aqui ver o Lucas tem chance de ser convocado. Então qual era a minha ideia? Colocar ele com 16 anos no profissional e profissionalizar, se o Palmeiras profissionalizar ele com 16 anos, ele paga mais $500 mil pro Guarani. Entendeu? Então, a minha ideia era colocar ele no profissional para valorizar ele e, consequentemente, vender muito mais caro. Então, a gente usar o profissional, usar o Campeonato Paulista para não vender da forma que vende. Vai ter que vender? Vai ter que vender num preço mais alto para que a gente consiga o quê? Tirar o Guarani da Série C, fazer times melhores e, consequentemente, a gente chegar aí o ano que vem na Série B para que tenha caixa e contratar jogadores para a gente ter assim... O meu sonho, eu não falei isso publicamente, mas eu vou falar. Meu sonho no Guarani, em 3 anos, ele tem que estar na Série A. Esse é o meu objetivo de estar no Guarani. Tem que ter um objetivo, claro. E esse é o meu objetivo. Tem muitas dificuldades, muitas lutas para travar ainda? Tem. Mas esse é o meu objetivo. Se eu posso garantir para vocês o que eu vou fazer internamente enquanto eu estou no Guarani, é para que isso aconteça. Tigrão. Elano, você fala com muita segurança e com conhecimento de causa sobre estrutura. Estrutura da base, estrutura de revelar jogador, de fisiologia, né? De toda essa questão. Você falou, o menino chegou porque o profissional você cuida melhor, porque a estrutura está um pouco melhor. Agora chega o Kelvin, percentual de gordura alto. Então a gente percebe que você fala com muito conhecimento de causa. E tem esse sonho de dar essa estrutura mínima, mas de um bom nível, para que o Guarani possa manter a sua tradição de revelar grandes jogadores, e você é um exemplo disso. E a pergunta é essa: você jogou futebol na Europa há muitos anos. Em qual clube que você defendeu até hoje, incluindo inclusive o Santos, que você teve uma passagem espetacular, que você viu e adquiriu conhecimento para saber o que é uma grande estrutura, que você conheceu a melhor estrutura nesse sentido de revelação e de formar uma boa base? O Manchester City. No Manchester. O Manchester City eu cheguei em 2007. Era um clube, podemos dizer ali, que brigava para não cair. Em 2007 nós fizemos uma campanha de Premier League ali, acabamos o campeonato em 6º, 7º colocado. Classificamos o City para a Premier League. Aonde estava o projeto principal dele? Nas estruturas. Centro de treinamento, em base, futebol feminino. Então eles melhoraram a estrutura física do clube, principalmente nessa parte de estrutura para o jogador, porque hoje o jogador conta muito para você contratar um cara, até mesmo um menino de base, você precisa ter estrutura. Porque hoje as leis mudaram. Na nossa época era um barracão, coloca todo mundo lá dentro, nós estamos felizes da vida. E você morou embaixo da 5 anos. 5 aninhos. Então assim, as estruturas eram essas, atendia, a gente estava feliz da vida e vamos embora. Passava ali aquela rua ali cheia de chuteira, feliz da vida com a camisa do Guarani e estava maravilhoso. Dava fome ali no Pão de Açúcar? Muito. No Patropi? Muito, Patropi. O japonês não dava maionese, cara. Não dava maionese. Encontrei ele lá um dia, falei, pô, japonês, você não dava nem a maionezinha pra nós.
Então, assim, Essa foi legal, hein? essa questão da estrutura, ela é importante para todo mundo e para você também ter essas captações, melhorar a forma de captação do Guarani, para você melhorar as funções. Eu não posso ser tudo, eu tenho que ser bom naquilo que eu fui contratado para fazer. O treinador ele tem que ter determinado para fazer a função do treinador, o fisiologista do fisiologista. Então, assim, é cada um no seu setor fazendo o clube, a engrenagem funcionar. Consequentemente, eu vou estar rodando esse processo todo para ver se caminha. Então, respondendo a sua pergunta, o Manchester City não tem como dar errado. Né? Lógico, você vai falar, mas o poder financeiro que ele tem, tudo que ele produziu é diferente. Mas então, por isso que a gente tem que lutar aqui financeiramente para ter uma estrutura, consequentemente, essa estrutura trazer grandes formações, e trazer grandes formações a gente consegue fazer uma boa de uma grana. Vamos estipular de 4 a 5 anos, tem que formar e vender para encher o caixa, formar bons times, e consequentemente, depois de 5 anos, o que a gente faz? Consegue só revelar para permanecer no clube. Aí o Elano, entrevista exclusiva hoje no programa Os Donos da Bola, e que você que não pôde acompanhar, conferiu aqui na reprise. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está do seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço aí aos amigos do nosso Esporte em Debate. Hoje estou aqui experimentando as delícias do ar-condicionado aqui do nosso estúdio Master da Rádio Bandeirantes. E vamos botar na tela então, logo de uma vez, para não perder muito tempo, Fala Galera de hoje. Como você avalia essa situação da Ponte Preta de não conseguir inscrever novos contratados e jogadores que renovaram o contrato e ter que preencher o elenco com os garotos da Copinha para a estreia contra o Corinthians no Paulistão no próximo domingo, jogo às 16 horas lá na Neoquímica Arena? Como que eu avalio? Com imensa tristeza, com enorme preocupação e apreensão. Eu acho que este é o sentimento do torcedor da Ponte. É isso. Enorme apreensão. E olha, PP vai confirmar os nomes aí daqui a pouco. Mas o Corinthians, com relação ao time base que foi campeão da Copa do Brasil, não terá 7 titulares. 7. Então vejam que grande oportunidade teria a Ponte, mesmo o jogo sendo lá em São Paulo, de largar bem, de sair com uma vitória. Isso não quer dizer que não possa vencer, mesmo com um time que não terá força máxima. Mas eu estou dizendo por causa dos desfalques do Corinthians. Então, para mim, é uma imensa decepção essa questão da Ponte não conseguir inscrever. É uma decepção que cala fundo, porque a gente tentou levantar esse assunto aí na última entrevista
E eu senti muita firmeza por parte do Marco Eberlin, quando ele disse que era uma pergunta até certo ponto que nem se justificava, porque a Ponte não estaria contratando se não fosse inscrever. Alguma coisa deu errado. Sei que as pessoas estão lutando muito aí nos bastidores para tentar regularizar essa situação ainda até amanhã. Eu ainda estou nutrindo aqui uma porção grande de esperança de que a Ponte consiga deixar todo mundo em condições de jogo. Porque o problema, além dos contratados, são os remanescentes que renovaram o contrato. E eu cito 3 aqui complicados. Complicado no sentido de não tê-los. Elvis, Pacheco, Diego Tavares. Então, é um time que vai entrar que não treinou. Se os contratados que vinham treinando e os que renovaram, que vinham treinando, não jogarem, os meninos vão fazer um treino amanhã, esses que estão vindo aí, lá da Copa São Paulo, né? Então, a Ponte entra toda remendada. Corinthians também. Mas vejam que oportunidade excelente para que a Ponte, de repente, tivesse a possibilidade de ganhar o jogo. Pode ganhar assim mesmo? Pode. Mas claro que as possibilidades diminuem. Então é uma imensa decepção, ladeada por enorme preocupação e apreensão. É isso que eu acho e é isso que eu sinto, lamentavelmente, e sei que este é o sentimento do torcedor da Ponte. E agora o Fala Galera do Guarani. Se você fosse Matheus Costa, apostaria na experiência de Luca ou confirmaria na boa fase de Kevin para escolher o centroavante titular no sábado? Não, nenhuma dúvida. Claro que eu começaria o jogo com o Luca, contando com a sua experiência, com a sua imensa facilidade de botar a bola para dentro, e levaria o Kevin, boa fase sim. Marcou um golaço aí na última partida do Guarani, um golaço, né? E mostrou que sabe concluir, que tem visão de jogo, visão de gol, que tem o faro, é grandão, vive um ótimo momento, mas vai esperar no banco. Eu faria isso, não começaria com ele não. Aliás, ele não seria tirado do grupo do Guarani, que está lá em Assis, na Copa São Paulo. Ele só foi tirado porque o Maranhão não tem condições de ir sequer para o banco. E aí, como provavelmente o Luca seja, por início de temporada, por ser um jogador veterano, uma substituição praticamente certa pelo desgaste físico, nem estou nesse momento entrando na parte técnica, porque o jogo não aconteceu ainda. Mas fisicamente deve ser uma substituição praticamente certa. E aí o Guarani não teria opção no banco, por não poder contar com o Maranhão. Então traz o Kevin para que ele provavelmente no segundo tempo participe do jogo. Mas eu faria dessa forma, não com o Kevin de início, e sim com o Luca, e com grandes, imensas possibilidades de utilizar o Kevin com o jogo em andamento no segundo tempo. Batista. São 17 horas e 58 minutos. Saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a sua família, perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para 2026, com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102.
acesse desktop.com.br ou visite a loja mais próxima de você. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, vou começar falando o noticiário da Ponte Preta, falando sobre 3 jogadores que assinaram essa semana a renovação de contrato com a Ponte Preta. O Tigrão até citou durante o Fala Galera o Diego Tavares, o Serginho e também o Pacheco. O Serginho despertou o interesse do Paysandu, tem débitos, tem valores a receber da Ponte Preta, mas até pela proximidade que ele tem com o técnico Marcelo Fernandes, os dois juntos defendendo o Santos conquistaram o acesso da Série B para a Série A em 2024, o Serginho aceitou ficar na Ponte Preta para 2026, fez um acordo com a diretoria e permanece na Macaca. O Pacheco, também bem utilizado pelo Marcelo Fernandes na reta final da Série C, despertou o interesse do Noroeste, do Londrina, outros 2 times da Série B também procuraram o lateral direito, mas ele até disse, logo após a final da Série C, ele participou do programa Os Donos da Bola aqui na tela da Band, revelou o desejo de permanecer na Ponte Preta. Ele é de Campinas, tem família aqui em Campinas, isso também pesou para o Pacheco permanecer na Ponte Preta. Esses 3 jogadores assinaram um contrato com a Ponte Preta para 2026, mas não devem ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes para a partida de domingo contra o Corinthians. Por quê? As renovações, esses jogadores de contratos renovados entram na mesma situação dos novos reforços. Esses novos contratos precisam ser enviados para a Federação Paulista, precisam ser registrados no boletim informativo da CBF, no BID. Portanto, com a Ponte Preta ainda sofrendo com o transfer ban, esses jogadores não devem ficar à disposição do Marcelo para a estreia no Paulistão. E agora, Batistão, vou passar a lista de jogadores que estavam na Ponte Preta no ano passado, que participaram da campanha da Série C e que ainda tem contrato, pelo menos nessas primeiras rodadas, ainda vão poder defender a Ponte Preta. O Diogo Silva, ele vai renovar, já renovou o contrato dele até o final de 2026, mas como esse novo contrato ainda não foi publicado, mas o anterior era válido até março de 26, ele ainda pode jogar. O Simon também entra nessa mesma situação, o lateral direito João Gabriel, o lateral esquerdo Gabriel Braga, garoto das categorias de base da Ponte Preta, que foi integrado no elenco profissional no decorrer da Série C, o Rodrigo Souza e o Gustavo Teles, 2 volantes, o Lucas Emanuel, garoto da base, chegou a ser relacionado em algumas partidas, ainda não estreou com a camisa da Ponte Preta, mas também pode ser uma opção para o Marcelo Fernandes. O Miguel, garoto que fez o gol do acesso contra o Náutico, o Gé e o Bruno Lopes. Esses nomes devem ficar à disposição do Marcelo Fernandes, podem sim enfrentar o Corinthians no domingo lá na Neoquímica Arena, e além disso, outros 8 garotos que estavam representando a Ponte Preta na Copa São Paulo de Futebol Júnior foram convocados, podemos dizer assim, para serem incluídos no time profissional, já que, como eu disse, a Ponte Preta não pôde escrever os 11 reforços e os outros jogadores que assinaram a rescisão. O Diego Tavares, renovação de contrato, o Diego Tavares, o Serginho, o Pacheco e também o Elvis. Esses jogadores não ficam à disposição do Marcelo Fernandes, e aí buscaram 8 jogadores que estavam representando a Ponte Preta na Copa São Paulo. O Júlio, lateral direito, o Diego Leão, zagueiro, o Pablo, zagueiro, Gustavo Rabelo, zagueiro, além do Gabriel, que é lateral esquerdo, o Juan, que é o Chicão, que é volante, o Nicolas, camisa 10, meia, que vem se destacando na Copinha, e também o Caio Ganga. Então, esses 8 atletas participaram do jogo de hoje da Ponte Preta pela Copa São Paulo, alguns no banco, outros começando desde o início, mas estão retornando a Campinas amanhã, participam do treino com o elenco profissional e no domingo
ficam à disposição do Marcelo Fernandes. E até eu citei aqui a Copinha, a Ponte Preta venceu a equipe do Real de Roraima, venceu por 2-1 de virada, o Nenê Santana mandou a campo uma equipe reserva, no decorrer do jogo ele foi colocando algumas peças ali consideradas do time titular, mas a Macaca venceu por 2-1, os gols foram marcados pelo Vitinho e também pelo Zé Vitor, e agora a Ponte Preta vai conhecer amanhã quem será o adversário da próxima fase após a partida entre Francana e Cruzeiro. Batista. São 18h05 em Campinas. Bom, Tigrão. Time da Ponte na Copinha vai sofrer uma baixa significativa, hein? 8 jogadores serão integrados ao elenco de profissionais da Macaca. Mas o departamento amador é para isso mesmo. A baixa vai ser muito grande. Mas é um momento de emergência, tem que ter jogador para jogar, tem que ter jogador para botar no banco e não tem alternativa. É uma pena, porque a Ponte fez 100% de aproveitamento, ganhou os 3 jogos, um calor danado lá, coladinho em Franca, né? Patrocínio Paulista. É lá que é a chave da Ponte, a Ponte vai ficar lá, está classificada, vem aí, tem uma possibilidade de pegar o Cruzeiro pela proa, vai vendo. É Cruzeiro ou PPO ou a própria Francana. Então veja. E aí a Ponte fica em Patrocínio ou vai para Franca? A Ponte fica em Patrocínio. Por passar em primeiro lugar, fica em Patrocínio. O jogo deve ser segunda à tarde. Pois é uma pena em se falando de resultado, né? De possibilidade de avançar mais, de visibilidade dos meninos. É um torneio que todo mundo fica de olho. Mas não tem o que fazer. Tem que integrar os meninos aí, tentar montar um grupo. Vamos tentar esboçar o time aí, o PP. Você sabe quem está à disposição e quem são os garotos que estão sendo integrados, além dos que já tinham sido. Porque 8 hoje, mas tinham vindo 3 já, né? Sim, o Lucas Emanuel, o Pedrinho e também o Damião. Além dos 2 que já estavam no elenco profissional desde o ano passado. Teles e o Miguel. Então, vamos tentar dar uma esboçada ou não? Vamos lá, o Diogo Silva tem contrato, pode jogar no domingo. Então, Diogo Silva no gol. Na lateral direita deve jogar o João Gabriel, já que o Pacheco assinou renovação e ainda não teve o contrato publicado. Fazendo uma ressalva aqui, até amanhã muita coisa pode mudar. Sim. E eu estou torcendo muito por essa mudança. Essas informações e esse possível time ou esse esboço de time, a gente está colocando no ar aqui com as informações que temos nesse momento, 18h07 aqui, pelo Atômico da Bandeirantes. Então vamos lá, perdão, Pedrinho. Diogo Silva, João Gabriel. O Simon tem contrato também, pode jogar, tá liberado. E aí subiram 3 zagueiros da Copinha, o Diego Leão, o Pablo e o Gustavo Rabelo. Acredito que o Diego Leão deve formar a dupla com o Simon. Eu colocaria o Diego Leão, mas o Pablo também é muito bom zagueiro. E na beirada esquerda? Na lateral esquerda tem o Gabriel Braga, como eu disse, garoto que subiu no decorrer da Série C, depois de algumas baixas que a Ponte Preta sofreu. E tem o outro Gabriel, que estava na Copinha também, que é uma opção na lateral esquerda. Então 2 garotos da base, um desses 2 deve ser o lateral esquerdo na partida de domingo. Então deve ir o Braga, né? Braga, tá mais integrado, tá mais integrado ao profissional. E o meio? Tem os 2 volantes, Rodrigo Souza e o Gustavo Teles. Ambos podem jogar no domingo. 2 bons volantes. Meia, como opção, tem o Nicolas, garoto que estava na Copinha, camisa 10. Que foi muito bem, fez 3 gols. Tem o Luquinhas, que desde o ano passado também vem treinando no profissional, nem desceu para jogar a Copinha. E tem também o Miguel. Miguel, não seria o Pedrinho e o Miguel mais à frente? Pode ser. Os dois jogam ali, tanto de meia quanto de atacante, mas pode ser. Eu escalaria o Teles. Eu escalaria o mais experiente desse elenco que vai começar o jogo aí, não é? Que é o Rodrigo Souza. Escalaria Pedrinho e Nicolas. Faria um 4-4-2. Já que não vai ter a possibilidade de escalar o Diego Tavares. E na dianteira, o Gé e o Bruno Lopes. Batista, vamos fazer de novo? Vai lá, num pau só, vai, Pedrinho. Diogo Silva no gol, João Gabriel na lateral direita, Simon e Diego Leão na zaga e Gabriel Braga na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Pedrinho e Nicolas. E no ataque, Gé e Bruno Lopes.
Eu faria isso aí, se não inscrever mais ninguém. Eu começaria assim, posso falar pra você? Dá pra endurecer o jogo contra o Corinthians. E um detalhe, Tigrão, saiu agora há pouco também no BID da CBF o registro do Marcelo Fernandes e do Marcelo Copertino. Então, pelo menos técnico ali na beira do gramado, a Ponte Preta vai ter no domingo. Excelente, excelente. Pelo menos é importante sim a presença de ambos, especialmente o Marcelo Fernandes. Mas, torcedor da Ponte, pega o terço aí, quem gosta, né? Quem tem fé, reza um pouco, faz uma corrente positiva e quem sabe amanhã tem novidade. Porque na Ponte você pode esperar tudo, né? Quando você pensa que a coisa, que o caldo derramou, vem alguém e bota uma tampinha na panela, né? E abaixa o fogo, abaixa a fervura. Então não está ainda descartada a possibilidade de que a Ponte consiga, daí no apagar das luzes, inscrever os jogadores. Mas é muito difícil, porque é sintomático, né? Quando você informou na hora do almoço que a Ponte estava trazendo mais 8, eu até brinquei, falei, agora consumatum est, a vovó subiu no telhado. E só fazendo aqui uma colocação importante, né? Porque o Marcelo Fernandes e o Marcelo Copertino tiveram os nomes publicados no BID, como disse o Pedro Piscinato. Só que treinador e comissão técnica não depende de Transferban. Então, somente jogador, essa sanção que é da FIFA e repassada para as federações locais, né? No caso do Brasil, CBF, restringe apenas o registro e inscrição de jogadores. Mas treinador e comissão técnica não passa por essa restrição. Pode contratar e inscrever normalmente um time que está punido pelo Transferban. Não há necessidade da quebra do Transferban para inscrição de treinador e de comissão técnica. 18h12, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, deixa eu falar da estreia de Viola no Guarani em 2004. Foi no jogo do Brinco contra o São Caetano. O Viola, que foi carrasco do Guarani naquela final do Paulista de 88 no Brinco. Ele fez o gol do Corinthians, o gol do título, gol na prorrogação. Viola tinha 19 anos. Guarani 0, Corinthians 1. Aí em 2004, Viola estava na Turquia e foi contratado pelo Guarani. E a estreia dele foi assim: o Guarani com Jean, Marlon, Juninho, Nenê, Patrick, Roberto, Sidney, Alexandre, depois Leonardo e Alex, depois Reinaldo, Roncato, depois Lieberman. E ele, Viola, e o técnico era Joel Santana. Olha o São Caetano, Silvio Luiz no gol,
Gustavo, Thiago e Serginho, depois Dininho, Anderson Lima, Mineiro, Fábio Santos, depois Lúcio Flávio, Gilberto, depois Marcelo Matos e Zé Carlos, Marcinho e Somália. Olha que era o técnico do São Caetano, Tite. Depois o Tite sairia e chegaria Muricy Ramalho. E nesse ano 2004, quem foi o campeão paulista? Foi o São Caetano, numa final contra o Paulista de Jundiaí. Nesse jogo aqui, estreia do Viola, o Anderson Lima de pênalti, 1-0 São Caetano, e o Patrick acabou empatando para o Guarani. Olha o público na estreia do Viola, 2.561. Viola foi polêmico, chegou a ser afastado. O Zete chegou a ser técnico do Guarani em 2004. O Guarani teve vários técnicos, foi um ano turbulento. Quando o Zete saiu e Loris Sandri chegou, aí o Viola foi afastado. Quando chegou em novembro, último jogo do Viola no Brinco, com a camisa do Guarani, contra o Vitória, 0-0. Depois, no dia 15 de novembro de 2004, foram afastados juntamente com Viola o volante Douglas, o meia Luiz Fernando, o atacante Valdir Papel, o zagueiro Carlinhos, o meia Ailton, o lateral direito Dida, zagueiro João Carlos e o meia Valdeir. O Viola, no Guarani, fez 38 jogos e marcou 15 gols, sendo 6 de pênalti. Quando o Viola foi dispensado, faltavam 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e aqui, 2004, o Guarani acabou sendo rebaixado. É isso aí, meus amigos. Viola chegou no Guarani, tinha 35 anos. Em 2004, a estreia de Viola, 1º de fevereiro de 2004. Guarani 1, São Caetano também 1. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. São 18h17, hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes bovinas e suínas, tem temperos para aves e peixes, tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Vamos lá, Tigrão, hoje ao vivo e a cores. Não deixe de provar, de saborear o nosso
Chimichurri! 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 É da família Sato. Arrebentou os tímpanos, né, dos nossos ouvintes. E também quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá de fone lá. E já estourou também a nossa caixa acústica aqui no estúdio digital. Mas tá valendo. Tem uns caras que gostam de ficar me ameaçando aí. Só no grito aqui eu já derrubo ele. É, isso aí. Dá uma chimichurrada no peito dele, aí você vai ver o que acontece. Da família Sato, Sato pai, Sato filho, família Sato que comanda a Aroma das Ervas. São 18 horas e 20 minutos, ouvinte no ar, ouvinte participando, mensagem de áudio. Batista, boa tarde, Batista. Um grande abraço para você e para todos da equipe. Batista, tá faltando total transparência. O presidente novo é muito omisso. Não deu uma declaração, não deu nada. A torcida inteira tá perdida. Pode ver até nos noticiários, faz 3 semanas que vocês estão aí tentando conjecturar alguma coisa, não tem informação, a informação que tem que vai pagar, mas se vai pagar nunca chega. A torcida aqui tá agoniada, não sabe o que tá acontecendo. O meu filho hoje, depois da notícia que vai entrar 8 moleques da base, meu filho já falou que não vai querer mais ser ponte pretano. Porque como é que vai torcer para um time de sub-20 para jogar contra um Corinthians num campeonato paulista, que é um dos campeonatos mais fortes do Brasil? Infelizmente, está faltando muita transparência. A diretoria parece estar totalmente perdida, não tem informação, não tem nada. Parece que os planos, não tem os planos. Enfim, tá todo mundo desesperado, Batista. Dá uma força para nós aí. Um grande abraço. Júnior de Indaiatuba. Abraço, Júnior. Um abraço para Indaiatuba. Mais um. Fala, rapaziada. Aqui é o Paulão Simeonato e o... Lucas Simeonato. Aí, estamos aqui já prestigiando vocês, né? Já desde sempre, começando o 26. Feliz 26 para todo mundo aí. E falar que tava indo tão bem até o Tigrão começar a cantar. Pedrão Simeonato fala que o Tigrão canta bem. Mas agora vi que deu uma enroscada ali. Mas tá bom também, viu, Tigrão? Bora pra cima. Hoje eu não Bora cantei, pra não. 26 aí, representar Campinas bem aí, né? No futebol e vamos pra cima. E dia 10 a gente já vai estar lá no Brinco assistindo o Bugre. Abraço pra todo mundo, um grande ano aí. Até pros ponte pretano aí, né? Um grande ano pra todo mundo e vamos pra cima aí. Abração nosso aí. Feliz ano novo pra todo mundo. Abração. Paulo Simeonato e Lucas Simeonato aqui de Campinas. Abração pro Pedro Simeonato, meu sogro aí, gente fina demais. É isso aí. Pedrão Simeonato, Pedrão, sogro dele. grande Pedrão. Luca lá. Você vê, eu conheço há pouco tempo o Pedrão e você vê que coincidência. E nós não combinamos nada, até porque não é a gente que escolhe, quem escolhe são os pais, né? Mas o neto do Pedrão é Luca e o meu neto também é Luca. Vai vendo. E daqui a pouco os caras vão ligar aí. Não, mas ele é Luca antes do Luca jogar na Ponte ou no Guarani. Quantos anos ele tem? Pô, mas você também faz cada pergunta, hein, Breno? Ele não sabe quantos anos tem um Ele neto. tem 8 anos e meio. Então, não, mas só para deixar registrado. 8 anos e meio. Até porque... O meu neto é nascido... Aliás, eu tentei interferir no nome. Eu queria que ele fosse batizado como Antônio Luca ou Luca Antônio. Falei com os pais na época, né? Quando ele nasceu. Não tinha sido registrado ainda. Aí fui voto vencido. E por que é que eu fiz essa sugestão? Simples. É só pensar. 8 anos e meio, ele é do meio do ano. Meio do ano é junho. Nasceu dia 13. Dia 13 é dia de Santo Antônio. Eu falei, olha que oportunidade para colocar Antônio Luca ou Luca Antônio. Tá bom. Aí ele é Luca. É mesmo nome desse menino que é uma simpatia, muito inteligente. Filho do Paulão e neto do Pedrão. Um abraço para vocês aí. Mas eu não cantei, não. Eu cantei hoje, ou eu tô esquecido? Eu acho que não sei se você cantou hoje ou ontem. Não, mas algum cantei dia não. você cantou.
Não, então, hoje o Pedrão Pazinato, o Pepicinato, ele vai ser o encarregado de me gravar no karaokê de um jabá que nós vamos fazer aqui depois do programa. E aí amanhã a gente põe no ar e vocês vão ver o que é cantar. Porque cantar na capela é difícil. Eu tenho que cantar com um arranjo. Você podia cantar a música do Macarrão, Não, aquela o jingle. Aquela mesmo tendo essa potência do Chimichurri, eu não, aquela é muito Eu nasci há 10 mil anos atrás. capela. E não tem nada nesse mundo que eu não faça demais. Tá vendo? O Raul Seixas, se cantasse essa música na capela, principalmente depois do Mascangibrina, ficava pior do que isso aí. E ele era o artista profissional, compôs a letra, um genial. Então é difícil. O Raul Seixas foi fazer um show em Sorocaba. E ele tava tão mal que quem pagou o ingresso, né? Eu vou te corrigir, foi em Caieiras, não foi em Sorocaba, não. Foi em Sorocaba? Caieiras. Pagaram o ingresso e viram aquele cara cantando. Falaram, mas esse cara é cover. Finalzinho da vida dele. Deram um cacete no Raul Seixas achando que ele era cover, que estava se passando pelo cantor. E era um cantor mesmo. Os caras queriam dinheiro de volta. Muito triste, né? Final de vida do Raul, que morreu com 40 e poucos anos. Pode pegar aí, acho que é 44 anos. Né? Mas uma vida desregrada, um cara genial, principalmente depois que se associou em ideias e nas composições ao Paulo Coelho. Mas antes já era genial. E então o Raul veja, capela, de improviso. Porque cantar, você tem que cantar em pé. E essa música aí, esse pedacinho, eu cantei sentado. Porque eu não posso sair do vídeo aqui. Não, o Batista me demite. Entendeu? Tem que estar na frente aqui, tá enquadradinho, bonitinho. É som e imagem hoje com o YouTube, pro mundo inteiro. Então, Paulão, pô, você é corneteiro, cara. Tá parecendo o Zé Fernandes, Aracide Almeida, pô. Calma com o Tigrão. Hoje nós vamos gravar com um arranjo. Entendeu? Com acústica apropriada, sem fumaça nenhuma do churrasco. Orquestra, vai ter uma orquestra. Vai ter, acompanhar o Tigrão. Vai ter as tigretes. Mas a capela você não canta. Não canto também, mas eu tenho que estar em pé, me concentrar. Aí você sai cantando assim sentado, é difícil a respiração. Diafragma fica comprimido. Você já viu algum cantor cantar sentado? Mas sabe que você... A não ser o cantor sem tá pernas? aparecendo, Tigrão? Uma vez eu fui fazer um link pela IPTV. IPTV. Lá em... Você foi entrevistar Não, foi uma dupla... o ET lá em Varginha. Não, foi uma dupla sertaneja aqui no interior de São Paulo. Eu tava em São Carlos, eu acho que foi em... Ribeirão Bonito. Não, foi em... Itirapina. Eu esqueci a cidade, eles foram lá fazer um show. 2 Córregos. Eu esqueci a cidade agora. Eu esqueci a cidade. Falando cidade. Pô, a cidade não importa, Mas pô. É importante. É do lado, é que é tudo perto de São... Rio Claro. Dupla famosa. Dupla famosa sertaneja. Eu não ligo pra música sertaneja, Eu mas gosto. é dupla famosa. Dessas mais novas aí. Aí eu cheguei pro cara, eles falaram, ó, você vai fazer o jornal à noite e vai entrevistar a dupla, e daí você pede pra dupla cantar. Eu fui Dá conversar, uma palhinha. dá uma palhinha. Certo. Sabe o que o cara falou? Ele falou, ó, não canto, não faço isso. Pô, até o Zezé faz, Chitãozinho e Chororó faz. Fala o nome e a da dupla aí. foi estrela. Não lembro a dupla. Você disse que é famosa, porra. Eu não lembro a dupla. Que ele não é ligado que eu não sou sertanejo, né? Eu sei que a o dupla... Breno é rock and roll. Rock. Não, eu ouço músicas no estilo da Educadora. Educadora e Jovem Pan. Pop rock. Pop rock. A dupla... Frescura, hein? Eu vou descobrir aqui a dupla, depois eu falo, mas é que eu não lembro mesmo. E ele na capela, ele falou Nina, Nina, Ná. Não, sabe o que eu tive que fazer? Eu fingi que eu ia chamar o cara, combinei, e depois eu falei, ó, vocês não cantem, o pessoal que quiser ouvir vocês cantarem pra não ficar chato, vocês vão no show daqui a pouco. Mas tem artista que não faz mesmo, isso é verdade, ele se expõe. Outro dia, não sei que programa que eu tava vendo aí, entrou um artista ao vivo, televisão, não era nem na internet não era nem canal digital assim, e o cara entrou na capela,
mas ele demorou mais da metade da música para pegar o tom. Ah, já sei onde é que é. Eu vou falar aqui, não tem problema. Não tem problema. No programa do Ratinho. É uma edição que tem do programa que ele tem uma parte muito musical às sextas. É que às vezes a banda também judia, né? Às vezes a banda entra atravessando tudo, né? Mas era cara famoso aí. Eu não me lembro também agora, mas era a dupla quente. Era Mato Grosso e Matias. Pô, Mato Grosso, fenômeno. É um dos caras mais imitados no Brasil. Tá já chegando nos 80. Mas canta ainda uma barbaridade. Só que o tom entrou um pouco alto. E ele ali sentado na os caras comendo um negócio e tal. Sabe quem que tava nesse programa? A Regina Duarte. Regina Duarte, como convidada. E aí, 80 também. E aí começou, não sabia, que eu sempre achei que a Regina Duarte era de Campinas, ela é de Rio Claro. Salvo engano, que ela falou a cidade lá, o Rio Claro ou São Carlos. É ali pertinho, Washington Luiz. E aí, cara, um cidadão com aquela qualidade, mas sentado, entra meio já com o tom fora. E tal, demorou metade da música para ele pegar um daqueles sucessos extraordinários, né? Especialmente aí das décadas de 80, de 90. Então eu falei, tá vendo? Tudo isso quem inventou esse negócio de falar, de cantar, foi o Paulão Simeonato. Eu falei, tá vendo como que é difícil? Olha um profissional com uma garganta dessa daí, com uma qualidade dessa daí, e o cara deu uma derrapada. Então, em sinal de protesto, e para não ser mais esculhambado no ar, eu não canto mais, só se for com acompanhamento, com acústica, concentrado e de preferência com alguma coisinha no coco. A Regina Duarte não tem 80 ainda, tem 78 e nasceu em Franca. É Franca, ela falou. No interior de São Paulo, ali ela próximo a Ribeirão Preto. Mas ela tem uma história em Campinas. Informação extraordinária às 18h31. Opa, importante, hein? Atenção! Nação Alvinegra, informação no ar. Pacheco teve o contrato publicado no BID e fica à disposição para jogar no domingo. A expectativa é que agora os outros nomes também apareçam e a Ponte tem um time. Quebrou o Transferban. Quebrou. Se inscreveu o Pacheco, significa que foi pago e o Transferban foi quebrado. Então agora é uma questão apenas de os demais nomes saírem no BID e, consequentemente, ficarão à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Você viu como que é importante? Ótima notícia, viu? Você viu como que é importante ser previdente? Não dá mais tempo. O que esse amigo de vocês falou aqui há 10 minutos? Calma. Ainda existe uma possibilidade. E em se tratando de Ponte Preta, tudo é possível. Quando o caldo vai derramar, alguém abaixa a fervura e bota uma tampinha. Tá aí, graças a Deus. Graças a Deus. Torcida da Ponte, atendemos um ouvinte agora aí de Indaiatuba, desesperado. Desesperado, mas é natural, né? Natural. Porque o tempo tá passando, o dia tá chegando e a coisa não vai e tal, e o torcedor fica desesperado. O futebol envolve muita emoção. Paixão pura. Né? Não deveria ser assim, mas mexe com a saúde dos caras. Mexe com a pressão arterial, mexe com o batimento cardíaco, com a arritmia cardíaca. Então, ótima notícia, porque agora abriu a porteira, né? Sim. Abriu a porteira. O primeiro boi que passou foi o Pacheco. Não, se inscreveu. Agora vem a boiada toda. Se saiu no BID. Tá no BID, Pedrinho? O Transferban foi quebrado. Foi alguém que te ligou aí ou você tá no site da CBF? No site. Ele tá buscando informação. Grande informação. Agora, eu acho que na sequência, eu não sei se é online isso daí. É online. E vai até 10, se vira 24 horas. É até 19. Mas pode cair amanhã também. Pode cair amanhã. Não, mas espera aí, 19 é o expediente da CBF, mas eu acho que a questão do registro no BID, ele é online e ele acho que vira 24 horas, porque nós já demos... mas
Tem que ter um funcionário lá para publicar. Para alimentar o site. Lógico. Né? Não, o Guarani, por exemplo, parou ontem, começou hoje de manhã, que eu falei, poderia cair 3. E durante o dia caíram os 3. Aliás, o Alex da Vila Boa Vista tá perguntando para você, Breno. Os 3 jogadores que faltavam sair no bid, se já estão regularizados. Sim, estão regularizados. Kaique França, o Fabrício e também o outro que é o Guilherme Cachoeira. Então aproveita, já emenda aí o noticiário do Guarani, primeira parte do programa. Colocamos a entrevista com o Elano e agora o noticiário Bugrino. Breno. Só em cima do rabicho do Pedrinho, me permita, grande notícia, Pedro, parabéns, viu? Parabéns. Passa uma tranquilidade muito grande aí pro torcedor da Ponte. E agora mudou tudo. Agora a Ponte, se liberar todo mundo, inclusive Elvis, Diego Tavares e os novos contratados, né? Brian, que é o lateral, né? Brian Borges, aí ele pode jogar na esquerda, Pachecão na direita, mudou tudo. E nós já dissemos aqui os desfalques do Corinthians. Então a Ponte vai muito mais forte. Continua o Corinthians favorito, mas as possibilidades da Ponte aumentam muito e a angústia do torcedor da Ponte diminui demais. Então, grande notícia, parabéns aí, Pedro. Você trouxe um bálsamo aí pro torcedor Ponte Pretano. Vamos lá, Breno, noticiário do Guarani. Bom, eu vou mostrar no YouTube, o Elton Grimaldi vai colocar 3 imagens aí, justamente do bid, né? Os jogadores do Guarani que saíram no bid, que faltavam, a gente falava ontem, como o Guarani entrou ontem com o pedido, né? Antes das 7 da noite, então os 3 hoje que eram aguardados saíram no bid. O Kaique França saiu no bid, o Guilherme Cachoeira saiu no bid e o Fabrício Dias, que foi apresentado hoje, também saiu no bid. Tem imagem dos 3 do bid. Os 3 jogadores do Guarani já estão regularizados. Tá aí o Guilherme Cachoeira, para quem tá vendo no YouTube, vai ver também os outros 2 jogadores, as imagens dos outros 2 jogadores, ou seja, eles estão todos à disposição do técnico Matheus para o jogo de sábado contra a equipe do Primavera. Tá aí o Kaique França, imagem do Kaique França também, que foi apresentado hoje, e a outra imagem também que vai aparecer para quem está nos acompanhando no YouTube, do Fabrício, que foi o outro jogador apresentado hoje no estádio Brinco de Ouro. Bom, antes de falar e chamar as entrevistas, tanto com o Fabrício quanto com o Kaique França, eu vou passar uma informação importante sobre o Kevin. Qual que é a situação? Hoje a gente até perguntou pro Elano na tela da Band, o Kevin tem contrato até o final desse ano com o Guarani. Só que há uma cláusula que o Guarani já tem a opção de renovação, pagando um salário mais alto para ele pro ano que vem. Ou seja, o contrato é até o final desse ano, mas o Guarani tem a cláusula de opção de renovação por mais uma temporada e com um aumento de salário. Ou seja, dá para o Guarani renovar para 2027. Então, não há a possibilidade, por exemplo, do Guarani perder o Kevin no meio do ano, porque tem a opção de renovação por mais uma temporada. Então, a gente vai ouvir agora, inicialmente, a palavra do Kaique França, principal reforço do Guarani para essa temporada, ele que foi apresentado oficialmente hoje no Brinco. Kaique, seja bem-vindo ao Guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como foi esse acerto com o Guarani, até porque o Guarani estava já atrás de goleiro antes do Fernando Miguel, se vocês já tinham conversado, e depois o que te fez aceitar esse convite do Guarani? Até porque você acabou se tornando ídolo do principal rival recentemente, você jogou muito bem pela Ponte, e agora como que é vestir a camisa do rival, tendo que conquistar também o torcedor do Guarani? Boa tarde a todos. Como o próprio presidente falou, ele entrou em contato comigo, a gente conversou bastante, ele me explicou o projeto, me explicou como estava sendo o clube, o dia a dia, o que ele estava implementando, e assim, foi um papo muito bom, então foi até um acerto rápido, né? E a hora que ele me apresentou o projeto, eu fiquei muito feliz e motivado,
E eu chego aqui para fazer um grande trabalho no Guarani, para subir o Guarani de divisão, que sem dúvida é o principal objetivo do ano. Então, assim, eu sou da capital, sou de São Paulo, então também estou perto da minha família. Eu sou um cara que sou muito próximo da minha família, então também estou perto da minha família. Então, a conversa com o presidente, o projeto, o conjunto de coisas me deixou muito animado em aceitar esse novo desafio na minha carreira. Cara, sobre rivalidade, isso aí para mim está no passado. O meu foco hoje é só no Guarani, minha cabeça é só no Guarani. Quem me conhece aí sabe o profissional que eu sou no dia a dia, o quanto eu me empenho, o quanto eu me sacrifico pelo clube. Todos os lugares que eu passei foi assim, aqui não vai ser diferente. Então hoje o meu foco é somente no Guarani e minha cabeça está somente aqui. Cara, eu sei que é uma responsabilidade muito grande, né? Pelo peso que é a camisa, pela responsabilidade que é. Mas eu sou um cara que sou movido por isso também, então eu fico feliz com essa fé que estão depositando em mim, com essas expectativas altas. Eu espero cumprir elas o máximo possível, mas é algo que me motiva, que me faz cobrar cada vez mais, que me faz eu não ficar na minha zona de conforto. Então, assim, é algo que eu sei que é uma responsabilidade, mas que ao mesmo tempo é um combustível para mim, sabe? O Kaique, ainda sobre a aposta que a torcida faz em você, né? Há muito tempo o Guarani não tem um goleiro de confiança, né? E o torcedor estava esperando a contratação de um goleiro como a principal, e isso aconteceu, não só para a torcida, mas para a imprensa. O comentário é geral que você foi a principal contratação do Guarani. Como é que você vê essa responsabilidade e a possibilidade até de se tornar um ídolo muito rapidamente do Guarani, até porque a gente vê na maioria dos times, né, ou o goleiro ou o atacante como ídolos, e o Guarani está carente de ídolos? Olha, eu fico muito feliz com essa oportunidade, né? E com essa expectativa em cima de mim. Eu me sinto um cara abençoado por Deus por estar vivendo isso. Trabalhei muito para isso também, é verdade, mas como eu falei, isso para mim só serve de combustível, conquistar a torcida o mais rápido possível. Eu estou aqui de corpo e alma. Como eu falei, meu principal foco é o Guarani, é o que eu tenho pensado nos campeonatos, como eu posso ajudar. E, como eu falei, essa questão da expectativa ser alta em mim, isso aí eu acho que só me motiva cada vez mais. Você até chegou a comentar que chegou um pouquinho depois, né? Mas já está treinando, ambientado com o grupo. Como que você está para o jogo de sábado já? Quando que você acha que você já vai estar 100%? Até porque você vinha jogando o ano passado normalmente. E eu queria que você falasse um pouco também do entrosamento com a zaga, né? Que para um goleiro ter uma zaga experiente, uma zaga que dê confiança, eu acho que é muito importante para o seu trabalho, né? Lá no esporte a gente tinha se apresentado no dia 29 e 30 para exames. Aí eu acertei minha saída de lá e vim para cá e já comecei a treinar. Eu acho que a parte física demora alguns dias a mais assim, e a questão que tem também é a questão de ritmo de jogo, mas aí mesmo se estivesse treinando há mais tempo, o ritmo de jogo é só jogando mesmo, vão ali 2, 3 jogos para você pegar realmente o ritmo, a velocidade, mas isso faz parte do processo de todos os goleiros. E sobre o que você perguntou do sistema defensivo, pelo que nós temos treinado aqui, são jogadores extremamente qualificados, todo mundo conhece os treinos aqui, você vê que é uma linha defensiva fisicamente muito forte, é experiente também, são ótimos jogadores e desde que eu iniciei os treinamentos aqui tem sido muito bom. Bom, tá aí a palavra do Kaique França, né? Goleiro que chegou no Guarani para ser titular absoluto com a camisa do Bugre, para dar uma tranquilidade para o time e também para a torcida. 2 anos de contrato, Kaique França, que sábado já será o titular com a camisa do Guarani. Já eu vou passar um provável time titular do Bugre, mas antes vamos ouvir a palavra do Fabrício Dias, segundo volante, que veio para ser o reserva imediato do Igor Pereira. Acompanhe. Fabrício, boa tarde. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas características, sobre a sua carreira também, até porque para se apresentar para o torcedor do Guarani que não te conhece, né? E qual que é a sua expectativa de chegar aqui no Guarani? Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos.
Eu queria dizer que a expectativa é muito boa de estar aqui no Guarani. Sei que o Guarani tem uma camisa muito pesada, mas eu vou dar o meu máximo, vou dar com todo o meu trabalho, toda a minha determinação. E queria falar um pouquinho das minhas características. Eu gosto de jogar mais de 8. Na verdade, eu faço a posição de 5 e de 8, mas a minha característica é mais de 8, de pisar área a área, de marcar e atacar. Eu queria falar um pouco desde o começo, né? Eu comecei lá no São Joséense, na base, sub-15, sub-17. Passei ali na base, né, na época da base de sub-13 ao sub-17, passei por vários clubes, como o FC Cascavel. Aí surgiu uma oportunidade lá no Aliança, lá em Alagoas, para jogar o alagoano, profissional já, com 17 anos. Aí fiz um bom alagoano, o Fortaleza me viu nesse alagoano e me puxou. Aí fiquei 3 anos na verdade, na base do Fortaleza. Fui aí na época de transição, né, de base profissional, subi para Fortaleza. Fui relacionado por 2 jogos cearenses. Vi que não ia ter muita oportunidade, mas aí fui emprestado para o Tombense. E daí retornei agora. E Guarani, graças a Deus, me contratou. E espero render as expectativas do clube. Graças a Deus apareceu a oportunidade de Guarani e eu, sem dúvida, aceitei. Ainda mais que minha esposa sonhou que eu iria para um time verde. Quando apareceu a oportunidade de Guarani, não pensei 2 vezes. Como é que foi isso? Pode falar um pouco mais? Então, eu e minha esposa somos muito temente a Deus. E ela teve um sonho que eu tinha ido para um time verde e me via levantando um troféu com a camisa verde. Ô Fabrício, no Campeonato Paulista são jogos mais próximos, né? E a gente viu ao longo da Série C também que o Guarani não pode depender só de 11 jogadores. E dessa vez o Guarani montou um elenco pensando 2026 com jogadores como opções em várias posições. E você acaba sendo a primeira opção no lugar do Igor Pereira, que já vem treinando entre os titulares. E como que fica a sua cabeça sabendo que muito em breve você já vai ter oportunidades para tentar agarrar e tantos jogadores que aqui agarraram fizeram sucesso? A minha cabeça é tranquila, é trabalhar dia após dia, ganhar a confiança de cada um do grupo, aprender com cada um e quando surgir a oportunidade dar o meu máximo. Que não vai faltar trabalho, não vai faltar determinação todos os dias. Bom, tá aí a palavra do Fabrício Dias, né? Segundo volante, anunciado oficialmente ontem e hoje. O jogador já deu a entrevista coletiva, vem para ser o reserva imediato do Igor Pereira. O Guarani tem todos os jogadores aí que foram anunciados e também os remanescentes, um grupo que tem jogadores titulares e também jogadores considerados reservas. Amanhã mais atletas deverão ser apresentados no Brinco. Bom, eu vou passar um provável time do Guarani. De Kaique França no gol, de Cicinho na lateral direita, na zaga o Rafael Donato e também o Jonathan, na ala esquerda o Emerson, no meio campo o William Farias, ao lado do Igor Pereira e também do Diego Torres, lá na frente o Guilherme Parede, jogando junto com o Mirandinha e também o Luca. O Kevin voltou para ficar à disposição no banco de reservas e até hoje o Elano, que nos concedeu uma entrevista exclusiva, esteve aqui nos Donos da Bola na tela da Band, ele disse o seguinte, olha, para o primeiro jogo, questionei ele na última pergunta, para o primeiro jogo o Maranhão não vai jogar, mas ele já deve estar à disposição no jogo contra o Novo Horizontino na terça-feira. E o Kevin, ele fica à disposição por quê? Porque o Luca, ele não tá 100% fisicamente, não deve aguentar o jogo todo, tem que entrar alguém no lugar do Luca. Imagina só, se o Luca não aguenta o jogo todo, entra o Maranhão se machuca ou agrava a contusão, aí não tem outro jogador, tem o Kevin já à disposição. E essa situação aí do contrato do Kevin, como eu citei no início do boletim, contrato até o final dessa temporada, mas o Guarani tem a prioridade de renovação, uma cláusula, tem que aumentar o salário, mas já pode renovar daí para até o final de 2027, Batista.
18h49, Pedro Piscinato. Saiu mais algum nome no BID? Agora há pouco você disse que o Pacheco. Saiu nome no boletim informativo diário da CBF. Mas você está online com atenção total para saber se sai mais algum nome. Saiu ou não? Saiu mais 2 nomes, Batista, mais 2 renovações. Diego Tavares e Serginho. Pela ordem dos fatos que vem acontecendo, pela ordem das publicações, a expectativa é que o próximo nome que apareça no BID é o do Elvis. O contrato dele se encerrou no último dia de novembro do ano passado. Ele assinou o novo contrato com a Ponte Preta e, pelo andar da carruagem, podemos dizer assim, a expectativa é que o próximo nome que apareça no BID registrado pela Ponte Preta seja o do capitão e camisa 10, Elvis. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em dia com a bola, focalizando a Ponte Preta na Copa São Paulo. A Macaca jogou hoje, começou 13 horas. Que calor lá em Patrocínio Paulista. Olha, saíram 3 pênaltis para a Ponte. O Real de Roraima faz 1-0. Depois, pênalti para a Ponte. O José Veloso cobrou e empatou 1-1. Segundo tempo. Começa e tal. Outro pênalti para a Ponte. Na bola, o lateral direito, Nicolas Araújo, que chutou e o goleiro do Real pegou. Passou mais um pouquinho, outro pênalti para Macaca. Quem cobrou foi Vitinho. Cobrou com estilo, na cavada, fazendo 2-1 e terminou assim. A Ponte vence de virada. Aliás, 100% de aproveitamento, porque na estreia a Ponte venceu 4-2 o Curitiba e depois venceu 2-0 o Meia-Noite. Termina em primeiro lugar no grupo 14. A Ponte, a Macaca vai pegar quem terminar em segundo lugar no grupo 13. Ou é Cruzeiro ou Francana. Cruzeiro e Francana que se enfrentam amanhã às 21h30. Então a Ponte só vai conhecer o seu adversário amanhã por volta de 23h30. Próxima fase, partida única, se der empate é pênalti. O Guarani joga amanhã 18h45 lá em Assis, contra o Naviraense do Mato Grosso do Sul. O Bugre na estreia perdeu 1-0 pro Atlético de Minas, depois se recuperou fazendo 3-0 no Assisense. Se vencer amanhã, o Guarani se classifica. Se classificar, vai pegar alguém do grupo 8. O Bugre, em se classificando, vai pegar 15 de Jaú ou Corinthians. Essa Copa São Paulo tem 128 equipes divididas em 32 grupos de 4 e 2 de cada se classificam.
Primeira rodada do Paulistão. Vai começar aí no sábado, 15 horas, com São Bernardo e Capivariano. Às 16 horas, na Vila Santos e Novo Horizontino. Às 18h30, no Brinco, Guarani Primavera. 20h30, Canindé, Portuguesa e Palmeiras. No domingo, às 16 horas, na Neoquímica, Corinthians e Ponte. Às 17h, Veroclube Botafogo. 18h15, Noroeste Bragantino. 20h30, Mirassol e São Paulo. E amanhã vai começar o Paulista da Série A2. Às 20 horas em Osasco, Osasco Sporting e Ferroviária. Teremos no sábado Votuporanguense e Água Santa, Grêmio Prudente e Ituano, Sertãozinho e Taubaté. E no domingo teremos 4 jogos às 10 da manhã. São Bento e 15 de Piracicaba, Monte Azul e Inter de Limeira, Juventus e Santo André, Linense e o São José. Esse Osasco que amanhã abre a Série A2 contra a Ferroviária lá em Osasco é o antigo Oeste. O Oeste não existe mais. O Oeste era de Itápolis. Depois mudou para Osasco. Ficou pouco tempo. Aí foi para Barueri. Ficou um bom tempo. Até dezembro estava em Barueri. Aí fechou as portas. Mudança para Osasco. Mudou de nome, mudou aí de símbolo. Agora é Osasco Sporting. E repito, o Oeste não existe mais. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h56, Ano Novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces. E também tem a pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas. E aniversariante ganha rodízio. Rodízio de pizza se tiver um grupo acima de 10 pessoas. Faça sua reserva com o João Dias pelo WhatsApp 19 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Vamos encerrar a promoção. Você que participou, a partir de agora, vamos fazer aqui o processamento para que possamos, então, fazer o sorteio. Um panetone da Cacau Show delicioso, panetone da Cacau Show. E 4 ingressos para o Hop Hari. Serão 2 ganhadores. Então não participe mais,
que agora está encerrado, né? E aí os nomes serão colocados para que eletronicamente possamos fazer o sorteio. Muito obrigado para todos que participaram. Já eu vou fazer o sorteio, tá bom? São 18 horas e 59 minutos. Ouvinte participando. O povão está na expectativa que caia logo esse transfer ban. Ouvinte mandou essa mensagem às 18h37. Um pouco mais tarde, o Pedro Piscinato deu a informação de que caiu o transfer ban e já tem jogadores inscritos. Os jogadores que renovaram os contratos na audiência rotativa. E também, para atender aqui o nosso ouvinte Luiz Felipe, que estava na expectativa, né, da quebra do transfer ban. Diz aí, Pedrão. Batistão, uma informação, o técnico da Ponte Preta, Marcelo Fernandes, ele está nesse momento ao vivo, na verdade estava até agora há pouco, já encerrou, ele estava ao vivo em uma outra rádio, uma rádio de São Paulo, e confirmou que apenas os jogadores que renovaram os contratos vão estar disponíveis para a estreia. As novas contratações, os 11 reforços contratados pela diretoria da Ponte Preta vão estar disponíveis apenas na segunda rodada, quando a Ponte Preta recebe o Velo Clube do Majestoso. Portanto, para essa primeira rodada contra o Corinthians, os 4 jogadores que renovaram, Pacheco, Diego Tavares, Serginho e Elvis, ficam à disposição, e os 11 reforços contratados ficam à disposição apenas para a segunda rodada. O Marcelo ainda cita que em uma conversa com a diretoria explicou que não foi possível derrubar o transfer ban por conta de problemas burocráticos ali das contas da Ponte Preta, mas garantiu que para a segunda rodada os 11 reforços vão estar à disposição dele. Batista. 19 horas em Campinas. Ouvinte final 1178. Transfer ban caiu. Eu ouvi um amém? Tá certo. Ele tá utilizando aqui uma linguagem dos pastores, né? É verdade, é isso aí, realmente caiu o transfer ban e os jogadores estão aí sendo inscritos. Tempo que poderia ser usado com o ouvinte no ar. Qual é o assunto, hein? Qual é o assunto? Não sei qual é o assunto. Talvez foi aquele momento que a gente estava falando aqui de música, né? O ouvinte considerou que estávamos gastando tempo sem sentido algum. Mas estávamos num momento aqui de descontração, né? Calma, ouvinte. Calma, coração peludo, caramba. Que isso, rapaz, tá começando o ano, já tá assim, desse jeito, você não come nem ovo de Páscoa esse ano, hein? Calma, pô. Se bem que é o seguinte, né? Daqui 40 dias tem carnaval. Depois, mais 60 dias, Copa do Mundo. Depois, mais 60 dias, eleição. Olha, acho que nesse restinho de ano aí não vai dar pra fazer muita coisa não, hein? Ei, Brasilzão. Brasilzão danado. Bom, então, Batista, é isso aí, ó. Tinha um certo conflito jurídico sem cair o transfer ban. Inscreve ou não inscreve quem já estava no elenco e renovou o contrato? Não pode, não pode, então agora está esclarecido. Pode. E o transfer ban, infelizmente, ainda não caiu, mas já melhorou muito aí o número de opções, o leque de opções para o Marcelo Fernandes tentar montar um time que possa encarar de igual para igual o Corinthians, que vem bastante desfalcado também. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:06, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Nosso contato com o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte Preta. Oi, Marcelo, um abraço para você, boa noite, prazer ouvi-lo. Marcelo Fernandes, para falar com a gente. Marcelo Fernandes está na escuta. Era para estar na escuta, né? Mas está ouvindo. Vamos lá, Pedro Piscinato, repetindo, portanto, os jogadores que já saíram no bid. Só lembrando que a punição de transfer ban da FIFA ou da CBF impede registro de novos atletas. Como a renovação contratual envolve um jogador que já possui vínculo federativo com o clube, ela é considerada uma manutenção de registro e não a contratação de um novo jogador perante as entidades. Ontem você deu essa informação, eu tinha uma informação diferente, mas você estava correto, viu, Pedrão? Isso mesmo, Batista. E hoje, 3 reforços, podemos dizer assim, 3 reforços da Ponte Preta que tiveram seus contratos renovados já saíram no bid. O Pacheco, lateral direito, Diego Tavares, atacante, e também o Serginho Meia. Além desses 3 que já estão com o nome, com um contrato novo publicado no bid, o Elvis também é mais um caso que renovou o contrato, deve aparecer nas próximas horas aí, ou até amanhã no bid, e também o técnico Marcelo Fernandes e o assistente Marcelo Copertino também já tiveram os novos contratos publicados no bid. Então esses 5 participantes aí do time da Ponte Preta vão estar à disposição no domingo contra o Corinthians.
Marcelo Fernandes está conosco. Boa noite, Marcelo. Um abraço para você. Obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Boa noite. Boa noite, Batista, amigos da Bandeirantes. É um prazer estar falando com vocês aí. Prazer é todo nosso. Você vai poder contar com jogadores que os nomes já saíram no BID, são contratos renovados, e com relação aos novos contratados, existe possibilidade também de contar com eles ou somente com os que renovaram os contratos? Batista, pelo que hoje de manhã fomos informados que tem um problema de burocrático no negócio de transfer ban, né? E agora temos que optar com os meninos do Sub-20 que vão descer, quer dizer, descer não, vão subir, né? E para que a gente possa formar um grupo que vai jogar o jogo contra o Corinthians. Mas a equipe está muito forte, é praticamente a equipe que jogou a Série C, e a gente está treinando muito bem, e se Deus quiser fazer um grande jogo domingo. Pedro Piscinato, a sua pergunta ao Marcelo Fernandes, o nosso convidado aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Marcelo, boa noite já. É um prazer estar falando com você mais uma vez. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Queria perguntar sobre os garotos da Copinha. Essa decisão de subir esses 8 garotos aí que estavam servindo o time Sub-20 da Ponte Preta. Foi uma decisão sua? Foi em conjunto com a diretoria? Os nomes foram escolhidos por você? Você assistiu, acompanhou os 3 jogos da Ponte Preta? Como que foi aí essa seleção, podemos dizer assim, desses nomes dos jogadores da Copinha? Deixa eu falar uma coisa. Não tem como eu tirar o retorno para mim aqui, que tá ruim de falar. Estou escutando minha voz. Perfeito. Vamos, então, melhorar aí o retorno. É que acabou. Melhorou agora? Oi. Oi, tá a mesma coisa, mas vamos embora, vai. Você no ar aqui tá perfeito, Marcelo. Pra mim tá voltando a minha voz muito alto. É sobre os jogadores que foram requisitados, os 8 da Copinha. Não, o que eu posso dizer pra vocês é que tudo que acontece dentro da equipe da Ponte Preta é determinação nossa em conjunto com a minha comissão técnica. Isso é uma coisa imprescindível no meu trabalho. E os meninos subiram comigo já no ano passado, né? Todos, né? Teve o jogo do Londrina mesmo, que eu levei 9 pro jogo. E nesse jogo não vai ser diferente. São meninos que alguns ainda não treinaram comigo, mas a maioria sim. Então eles vão todos pros jogos, todos foram nós que escolhemos, para que a gente possa montar o elenco organizado e equilibrado para jogar nessa estreia de domingo. Sua pergunta ao Marcelo Fernandes. Marcelo, um grande abraço para você. Prazer em estar falando contigo. A gente tem uma informação aqui que o Corinthians não terá 7 titulares, tomando por base o time que foi campeão da Copa do Brasil. O Maicon, que já foi embora, o Yuri Alberto, o Memphis Depay, o Ramires, entre outros jogadores importantes. Talvez o Hugo Souza esteja fora também. E aí eu te pergunto, dentro dessa dificuldade sua que ainda não está podendo contar com os novos contratados, essa informação ser confirmada do Corinthians mexe com a sua estratégia de montagem da equipe, ou você vai pensar apenas na Ponte, independentemente de como vem o Corinthians para o jogo? É um prazer estar falando com você. O que eu posso dizer para você é que a gente vai trabalhar em cima do que o Corinthians possa vir para enfrentar a gente. Então, vamos trabalhar amanhã, né? Por causa disso tudo que aconteceu, a gente vai amanhã organizar nossa equipe em cima daquilo que pode ser o provável Corinthians. E ele pode vir sem 10, sem 7, sem 5, é o Corinthians. E muitos jogadores esperam uma oportunidade dessa para poder mostrar para o seu treinador que tem condições de atuar na sua equipe. E na Ponte Preta não é diferente. Eu aprendi muito que a gente não pode lamentar aquilo que a gente perde, logicamente que a gente perde grandes jogadores, mas às vezes você, com a perda de um que você não espera, acaba achando uma solução, né? Então a gente está muito confiante nesse jogo, a gente vai muito forte para esse jogo, a gente vai jogar contra uma grande equipe que é o Corinthians, muito bem treinada por um treinador que eu tive o prazer de trabalhar com ele, que é o Dorival Júnior e toda a sua equipe. E a Ponte Preta vai forte para jogar contra uma grande equipe, independente de que se venha titular ou não. Eu sei que você não vai querer entregar o ouro pro bandido, porque hoje todo mundo ouve e vê todo mundo. Mas para ilustrar o nosso papo aqui, você tem o Rodrigo Souza, tem o Gustavo Teles
Tem o Serginho, que acabou de aparecer no vídeo. O Elvis não apareceu ainda, mas deve aparecer. E é um quadrado importante, forte. Por ser o Corinthians lá e pelas circunstâncias do jogo, 40 mil pessoas deverão marcar presença. É demais a gente imaginar que você, que predominantemente na Série C, contra adversários de um nível muito mais baixo, jogou predominantemente no 4-3-3 com 3 atacantes, mais 2 que recompõem muito rápido. É demais a gente imaginar aqui que você possa preencher mais esse meio e fazer com apenas 2 atacantes, ou sou eu que estou viajando na maionese aqui? Não, Tigão, a gente pensa em várias possibilidades, entendeu? O importante é saber que nós tivemos uma organização defensiva muito boa, né? Na Série C, independente da condição do campeonato, tecnicamente falando, né? Mas são opções que, como eu falei, amanhã a gente vai estudar o Corinthians, a gente vai saber como vai ser a melhor opção que a gente possa fazer para fazer esse grande jogo domingo. Pedro Piscinato. A Ponte Preta ficou alguns dias, o elenco ficou alguns dias sem treinar aí, no início por uma greve, depois um recesso que já estava programado e retornou aos treinos no último dia 2, na última sexta-feira. Queria te perguntar como que foi essa semana de trabalho de lá para cá, se você já contava com essa possibilidade de não ter os novos reforços ou se você pretendia utilizá-los já nessa primeira rodada, se trabalhou o time com esses jogadores e qual a previsão para esses 11 contratados ficarem à sua disposição para jogarem com a camisa da Ponte Preta. Isso aí é um assunto que a gente teve de voltar dia 2, né? E foi perguntado a respeito do transfer ban e todos falaram que ele ia estar regularizado aí por parte da direção e que a gente poderia contar com todos. Mas, infelizmente, por esses assuntos burocráticos, como o próprio presidente Ebelim foi lá hoje de manhã e deixou claro que foram assuntos apenas burocráticos, que o transfer ban foi pago. Foi assim que ele passou para nós hoje. E nós, agora, por esse jogo, não podemos contar com os contratados. Mas, para quarta-feira, sem dúvida alguma, todos estarão em campo. Pois não, Tigrão. Ô Marcelo, a gente fez um exercício danado aqui ontem, hoje também, imaginando que você, para esse jogo, não pudesse contar com os novos contratados, e a gente não conseguiu montar uma zaga aqui. A gente pensou até no Rodrigo Souza como zagueiro e você usando uma outra opção como volante. E agora a gente está sabendo que pegou o asfalto lá hoje de Patrocínio Paulista para cá, os meninos que estavam na taça, aliás, fazendo um grande torneio, com 100% de aproveitamento. E entre esses meninos que estão vindo, um menino que eu venho falando muito dele aqui desde janeiro do ano passado, na Taça São Paulo do ano passado, é o Diego Leão. Para mim joga uma barbaridade, jogador com tempo de bola, apesar de muito garoto, mais tranquilo em campo. E aí, você não podendo contar com os zagueiros que foram contratados para esse jogo, como é que você monta essa zaga? O Simon tá tudo certo, terminou em alta como titular absoluto na Série C. Poderíamos imaginar Simon e Diego Leão ou eu viajei na maionese de novo? Ô, Tigrão, assim, é difícil você viajar na maionese, né? Não, a gente... O Diego, inclusive o Diego Leão treinou com a gente já esse ano. Ele já esteve com a gente, né? Não só ele, como os outros meninos. E você tocou num assunto importante a respeito da campanha da Copinha, né? 3 jogos e 3 vitórias, a gente tem acompanhado sim. E valorizar também o trabalho do Nenê Santana, né, meu? Que, pô, um baita de um treinador, ele tá fazendo um grande Copinha. E agora, até infelizmente, mas felizmente, temos esses jogadores que estão vindo para cá, para que a gente amanhã de manhã possa colocar o melhor possível para que a Ponte Preta faça um grande jogo domingo. Ô Marcelo, é o nosso primeiro contato no ar aqui pela Rádio Bandeirantes em 2026. Desejar a você um ótimo ano, muita saúde, que é o fundamental, mas também realizações. Tomara que seja um ano aí de muita alegria. E a alegria são vitórias, são conquistas, né? Campeonato Paulista, Copa do Brasil, a Ponte entra na terceira fase e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço para você, ótima estreia no Campeonato Paulista e um excelente ano, viu, Marcelo? Obrigado, Batista, Tigrão, todos aí da Rádio Bandeirantes. É um prazer sempre falar com vocês aí e falar das coisas da Ponte Preta.
torcida pode ter certeza que a gente está trabalhando muito para fazer um grande campeonato, um campeonato difícil. E eu volto a dizer, os jogadores que lá estão dando a vida para conseguir sua melhor preparação para fazer começar com um grande jogo domingo. E Marcelo, o seguinte, eu tentei aqui de todas as maneiras, né? Mesmo eu dando uma deslizada na maionese. Não vai arrancar o time do Marcelo. Não é o Tigrão, time, esquece, não é o pô. time, não. São apenas 2 posições. Mas o Marcelo tá com uma habilidade maior do que um bagre ensaboado. Ele me deixou na mão aqui. Mas assim mesmo, muito obrigado, viu, Marcelo? Um abraço pra você. Não, Tigão, desculpa até não, de repente, ter respondido certeiro, mas é porque o que você falou faz sentido. Nós temos até a possibilidade do Rodrigo na zaga, temos a própria possibilidade do Diego Leão, que é um menino que a gente confia muito. Só que a gente tem que pensar não só no time que sai jogando, mas também naqueles que vão entrar, porque a gente sabe que tem um problema que pode aparecer físico do meio para o final do jogo. E a gente tem que pensar em tudo direitinho para que a gente acabe o jogo equilibrado e consiga um grande resultado. Muito bem, tá aí o Marcelo Fernandes, você vê, ele falou do Rodrigo, né? Na zaga hoje até batimos um papo lá nos donos da bola e ele não deu o time, lógico, evidentemente, mas deu uma dica muito importante aí, hein? E nem cravou o Rodrigo, mas ele disse que pensou nessa possibilidade. Existe essa possibilidade, mas eu acho que é Simon e Diego Leão, hein? Eu acho. E aí, quando eu falei do quadrado de meio campo, você acha que ele vai de peito aberto, com 3 no meio? O time treinou menos, né? Apesar que o Corinthians também terminou o campeonato depois, mas a molecada que o Corinthians vai usar estava treinando. Eu não acredito, posso estar completamente enganado, mas eu não acredito que ele vá com o Diego Tavares, com o Bruno Lopes e com o Gé centralizado dentro da Neoquímica Arena, se ele tem a possibilidade com a renovação do Serginho, que é um cara que maneja bem a bola, que prende, que cadencia, que dita o ritmo. Ele, ao invés de fazer os 3 atacantes, ele preencher um pouco mais o meio para ficar com a bola e para tentar diminuir a intensidade do Corinthians. E ele falou que a gente tá no caminho, né? Você viu aí? Não, você não tem nenhum absurdo, não. Você tá no caminho. Mas lógico que a gente tem que entender, até fiz uma brincadeira com o Marcelo, nem tem essa liberdade com ele, mas de que ele se esquivou bem. E ele tá na dele, tá certo. Só faltava ele vir aqui e falar, não, tá escalado, anota aí, né? E os caras lá em São Paulo todos ouvindo, né? Não, então escala o time aí agora com os jogadores que já tiveram os nomes publicados no BID. Vamos lá, Pedrão, ajuda aí. Vamos lá. Vai você, ô Tigrão. Diogo Silva. Confirmado. Pacheco. Saiu no BID, vai pro jogo. Simon. Confirmado, vai pro jogo. Diego Leão e a lateral esquerda, podemos ter alguma surpresa. Acredito que deve ser o João Gabriel. O João Gabriel já jogou na lateral esquerda. Agora, com a liberação do Pacheco, libera o Gabriel para a esquerda, que aliás joga bem lá. Sim. Vamos lá, seguindo. Aí, Rodrigo Souza. Rodrigo Souza confirmado, Gustavo Teles Gustavo Teles, Serginho e Elvis. Deve ser e isso. A dianteira, Bruno Lopes e Gé. Perfeito. Eu escalaria assim com o que ele tem em mãos. Se ele tivesse os contratados, seria outro time. O jogo é domingo às 4 da tarde na Neoquímica Arena com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. E se tem algo que combina tanto quanto o futebol, no domingo é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para um abraço
que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Dentro de skinny na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo o Na Lata de hoje, preparado pela nossa produção. Após a saída do Corinthians, Romero diz que se considera ídolo do Timão. Você concorda que o paraguaio está na prateleira de ídolos do clube paulista? Começo com você, Tigrão. Sim. E você, Breno Beretta? Sim, também. Negociações entre Botafogo da Paraíba e Nenê avançam. E o meia de 44 anos fica próximo de defender o Belo em 2026. Você acha que o experiente jogador pode ajudar o clube a conquistar o acesso para a Série B nesta temporada? Ou, como se diz na gíria, né? O Nenê é bananeira que já deu cacho. Começo com você, bebê. Acho que o Nenê, tranquilamente, jogar uma Série C, vai ser o protagonista do time. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Vai ajudar muito se fechar, está num patamar muito acima do nível técnico médio da Série C. Vai ser uma das atrações, é um grande profissional e eu torço muito para que ele acerte. Porque vai ser uma das atrações da Série C aí e nós vamos vê-lo em ação, inclusive, contra o Guarani. Pô, é incrível, né? O Guarani tá precisando aí de um meia de armação. Não caberia no Guarani para disputar a Série C. O Guarani tem o Diego Torres, né? O Diego Torres é mais ofensivo, né? Não é a mesma... Mas acho que não dá para jogar com os dois. Na minha opinião, não jogaria com os dois. Dois canhotos, dois jogadores que não têm mais muita intensidade. O próprio Diego Torres mas o Elano já não é mais um jogador de tanta intensidade. Chegou aí atrás dele. E por que não deu certo? Porque ele não queria sair do Juventude na época. Mas... No final da Série C. Agora... Botafogo da Paraíba? Então, agora eu não sei. Agora eu acho que o Guarani não considera mais uma peça importante, né? Até pelo salário, que deve ser mais de 100 mil. Ele tem tudo para ser o maior salário da Série C. Tem tudo, que ele vem da Série A. Apesar de ter sido rebaixado com o Juventude, mas ele vem da Série A. Eu acho que vai ser uma grande atração, torço para que dê certo. Vamos lá, Tigrão, eu sigo com você. Pouco mais de 6 meses após se transferir para o Zenit, Gerson acerta o seu retorno ao Brasil para defender o Cruzeiro. Como você avalia essa gestão de carreira do meia, hein? Ele conversou com o Ancelotti antes de ir para a Rússia, para o Zenit, e teve uma promessa, teve um compromisso de Cavaleiros de que, mesmo indo para a Rússia, eu vou estar de olho em você, do Carlo Ancelotti. Só que ele não jogou. Jogou 12 jogos só lá, marcou 1 gol, e aí o que é que deve ter doído? Mas a gestão de carreira é uma tragédia. Se é para ir para ficar 12 jogos e voltar, não deveria ter ido. E vem por uma bala impressionante o que o Cruzeiro está investindo. É surpreendente, né, o valor da transação. Nós estamos falando de algo perto de 200 milhões de reais. É muita coisa para um time brasileiro, mas isso não é problema meu. A gestão de carreira dele é incoerente, mas a decisão, nesse momento, é acertada, porque ele ainda está pensando em Copa do Mundo. E você, Breno Beretta, a sua reflexão? Ele foi pro Zenit pensando em dinheiro, agora ele volta pensando em Copa do Mundo. Vamos ver o que vai dar em 2026.
Atenção! Vamos aos ganhadores, um panetone da Cacau Show e 4 ingressos para o Hop Hari. Érica Busso, 19, o código de área e o número 98871 e os 4 números finais. E Eduardo César Lencioni, 19, o código de área e o número 99715 e os 4 números finais que não vou divulgar. Érica Busso e Eduardo César Lencioni. Tem 3 dias úteis para retirar os presentes aqui na recepção da Band. Sexta amanhã, também na segunda e na terça. Então, você que não ganhou, continue concorrendo, né? Sempre tem aqui os presentes. Tem que retirar aqui 3 dias úteis da Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, das 9 a 1 e das 14h30 até as 17h30. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns a Érica Busso e também ao Eduardo César Lencioni, que foram os felizardos que ganharam hoje os presentes. Um panetone da Cacau Show, delicioso, e também 4 ingressos para o Hop Hari. Valeu, gente. Muito obrigado aí a todos que participaram da promoção de hoje. Bem, nós estamos encerrando o programa. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, né? Hoje tivemos poucas mensagens no ar, 2 entrevistas muito grandes, uma com o Elano e a outra não tão grande assim, mas importante, que foi com o Marcelo Fernandes, falando a respeito dos jogadores que já estarão disponíveis, os que renovaram contratos para o jogo diante do Corinthians. E nós estamos encerrando o programa. Muito obrigado. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Sete horas 31 minutos. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quinta-feira. Ela chegou. Estamos na véspera da tão Coisa linda! Calma. Hoje é só pro Denis. Calma. Coisa linda! Batizado onde amanhã, Denis? Coisa linda! Paróquia do Perpétuo Socorro. Perpétuo Socorro. Amanhã teremos batizado